Bel era um aventureiro patético, rejeitado por todos por sua fraqueza. Contudo, após se apaixonar por uma garota muito acima de seu nível, ele treina e desbloqueia uma habilidade divina que o torna um aventureiro mais poderoso. Mas agora, todos os vilões da cidade o querem em suas guildas para usar sua espada longa. No dia em que conheceu sua paixão, Bel estava prestes a ser aniquilado por um minotauro gigante quando foram interrompidos por uma bela moça loira. Ele não sabia o que era mais atraente, como ela abateu o homem-touro com o mínimo esforço ou sua voz ao perguntar se ele estava bem. Mais tarde, correndo pelo mercado com grande entusiasmo, ele gritou o nome de sua conselheira, Eina, e exigiu mais informações sobre sua alma gêmea recém-descoberta. Após repreendê-lo por praticamente ter se jogado para a morte e dizer-lhe a sorte que teve em sobreviver, Eina atendeu ao seu desejo e falou sobre os olhos de sua paixão. Ela era uma aventureira de nível 5, considerada uma das espadachins mais fortes de horário. Contudo, Eina não tinha ideia se ela era solteira ou não, pois nunca ouvira ninguém falar sobre isso. No entanto, ela o encorajou e disse que as mulheres adoram homens que podem protegê-las. Então, se ele trabalhasse duro para chegar a esse ponto, talvez tivesse uma chance. Enquanto corria para casa, determinado a ficar mais forte e subir de nível, logo chegou para encontrar sua colega de quarto, outra beldade chamada Estia, que era a deusa de sua família, e estava perdidamente apaixonada por ele. Estia o recebeu com seus seios abraçando seu corpo, enquanto lhe dizia que tinha uma surpresa, e mostrava as batatas fritas que teriam para o jantar. Enquanto comiam, ela falou sobre suas preocupações em ser apenas uma preguiçosa inútil, que não serve para nada, e deixa todo o trabalho para ele. Isso porque ela era uma deusa de nível Fef, da qual ninguém nunca tinha ouvido falar, e isso reduzia a zero suas chances de conseguir alguém para se juntar à sua família. Logo, parecia que ela não se importava com nada disso, pois estava lançando olhares sedutores a Bel e mostrando todos os sinais de que o queria. Contudo, Bel estava muito alheio para perceber o que ela estava fazendo. Mais tarde, usando magia para realizar uma análise nele, Estia lhe disse que sua paixão, Idiot Wallenstein, estava definitivamente fora de seu alcance e que ele deveria, em vez disso, procurar a felicidade que estava bem à sua frente. Ela só o queria para si, e parecia uma situação de refém com benefícios divinos, mas Bel não se importava. Contudo, nos resultados da análise, a agilidade de Bel parecia ter aumentado, mas seus poderes mágicos ainda estavam inativos, o que o fazia questionar se um dia conseguiria usá-los. Suspeitosamente, a linha da seção de habilidades estava borrada, e quando ele perguntou sobre isso, ela disse que seu dedo escorregou e que estava vazia, como sempre. Assim que ele saiu de vista, a deusa tocou o papel, e a parte borrada revelou ser uma habilidade OP oculta. Era uma habilidade ligada aos seus sentimentos, que lhe permitiria crescer rapidamente quando motivado. Embora finalmente tivesse uma habilidade, era uma que o recompensava por ser um simp, o que deixou Estia furiosa, pois foi preciso outra garota para despertá-la nele, e não ela. Na manhã seguinte, ele acordou e viu os enormes seios de Estia roçando nele, enquanto era abraçado por ela. Contudo, Bel se desvencilhou de seus braços e saiu, enquanto ela o chamava de estúpido. Caminhando pela rua, ele encontrou uma garota que alegou que ele havia deixado cair uma pedra mágica e a entregou a ele. Ele ficou confuso a princípio, pois se lembrava de ter trocado todas elas, mas a pegou e agradeceu mesmo assim. Quando ela perguntou por que ele estava indo para a masmorra tão cedo, seu estômago o traiu, roncando de fome, então ela lhe deu seu café da manhã. Bel deve ter pensado que a masmorra era o Tinder, porque tudo o que ele pensava enquanto estava lá era quanto tempo levaria para encontrar sua paixão. Nesse instante, um monte de monstros enormes saiu para atacá-lo. Em vez de correr como faria normalmente, ele se lembrou do rosto da garota e ficou super motivado ao enfrentar os monstros de frente. Naquela noite, Estia verificou suas estatísticas novamente, e Bel ficou chocado ao ver que havia subido de nível e crescido tão rapidamente. Ele perguntou como era possível, mas ela estava tão cheia de ciúmes e mágoa que nem conseguia falar com ele. Então, ela saiu furiosa de casa, sob o pretexto de ir a uma festa. Bel, por outro lado, estava cumprindo a promessa que fizera à garota daquela manhã. E ele foi à taverna. Ela ficou feliz em vê-lo e se apresentou como se era. Ele foi recebido com refeições de diferentes tipos, mas as comeu mesmo assim, sabendo que sua carteira vazia mal podia pagar pão. Nesse momento, convidados especiais entraram na taverna e sua querida paixão, Ice, estava entre eles. Ele deve ter tido um parafuso a menos na cabeça, ou algo assim, porque simplesmente congelou ao vê-la. Cirkulov mencionou que a família Locke era de clientes muito consistentes, e isso lhe deu a ideia de continuar indo lá por razões bastante óbvias. Contudo, as coisas tomaram um rumo embaraçoso para Bel quando um dos membros da Locke, Beat, recordou o evento com o Minotauro e zombou de como Bel parecia um tomate vermelho vivo. Enquanto riam dele, ele permaneceu sentado, envergonhado, até que pediram ao idiota para calar a boca, pois foi culpa deles que o Minotauro chegou lá em primeiro lugar. Mas Beat, agindo como um tio bêbado, insistiu e pediu a Ice para escolher entre ele e o fraco, Bel. Nesse momento, Bel saiu correndo da taverna, pois não aguentava mais, e foi para as masmorras. Surpreendentemente, esse incidente apenas o deixou ainda mais forte e motivado, e ele destruiu todos os monstros que surgiram em seu caminho. Ele chegou em casa no dia seguinte, todo machucado, e disse a Estia com paixão que queria ficar mais forte. Bel estava crescendo ainda mais forte em pouco tempo por causa de sua habilidade recém-adquirida, e Estia estava em conflito sobre se deveria ou não deixá-lo saber. Contudo, ela se lembrou de como ele lhe disse, com paixão, que queria ficar mais forte e decidiu impulsioná-lo. Ela lhe disse que ele tinha talento e estava experimentando um incrível surto de crescimento, ao mesmo tempo em que oferecia seu apoio, desde que ele não a deixasse. Depois ela disse que ficaria fora por alguns dias. Mais tarde, Bel vai à taverna para pagar o jantar que teve antes do dano emocional, e sua nova amiga Serata lhe oferece almoço, corando e rindo como se tivesse sido infectada por sua ascensão. Enquanto isso, Estia comparece ao banquete dos deuses, onde todos os deuses de horário se reúnem para discutir assuntos sobre suas famílias. Lá, ela foi abordada por Freya, a deusa da beleza, que não era apenas uma deusa, mas uma verdadeira tentação. Basta um olhar para perder toda a moral e autocontrole.
Logo Loki, a deusa da família Loki, aproximou-se da dupla, e ficou claro que Estia não se dava bem com a Loli de peito reto. Contudo, ela engoliu seu orgulho e perguntou se a princesa da espada chefe de sua família, Ais, estava saindo com alguém, e Loki basicamente disse para ela cuidar da própria vida. Elas entraram em uma briga leve, onde Loki zombou de Estia por não conseguir comprar um vestido, e Estia revidou, insultando seu peito reto, que honestamente parecia um quadro negro. Eventualmente, Estia venceu a luta porque ela, por outro lado, foi abençoada com seios gigantescos. Logo a multidão também se juntou ao drama, e falou a favor de Estia, e em pouco tempo Loki se afastou em lágrimas após perder por não ter o equipamento certo. Nesse exato momento, outra deusa, Hefesto, apareceu e questionou Estia por estar brigando com Loki novamente. Estia ficou animada em vê-la, pois eram boas amigas, e ela veio ao evento para vê-la em primeiro lugar. Hefesto, contudo, a advertiu de que era melhor ela não estar ali para pedir dinheiro emprestado, como costumava fazer, mas Estia prosseguiu, implorando para que ela fizesse uma arma para Bel. Enquanto isso, Bel estava na loja de armas, olhando os preços que ele, definitivamente, era pobre demais para pagar. Tudo o que podia fazer era sonhar acordado e imaginar, até que um deus, Miak, falou para chamar sua atenção. Bel o cumprimentou e pediu desculpas, dizendo que sabia que não compraria nada, e perguntou por que ele não foi ao banquete dos deuses. Então ele explicou que foi convidado, mas preferiu ficar para preparar comida, já que sua família era tão pequena após o que deu a Bel algumas poções de cura gratuitas. De volta ao banquete dos deuses, Estia ainda estava de joelhos, praticamente o dia inteiro. Ela ainda estava tentando convencer Hefesto a fazer a arma para Bel, embora ela já tivesse dito que seu equipamento feito sob encomenda era caro demais para ser dado de graça. Hefesto perguntou por que ela estava indo tão longe, e ela disse que queria apoiar Bel e não ser apenas uma deusa inútil. Hefesto foi tocada por seu monólogo, um tanto entediante, e concordou em fazer a arma, com a condição de que Estia ainda pagasse por ela, mesmo que levasse uma eternidade. Ela então começou a forjar a arma, com Estia dando uma mãozinha. Enquanto Bel caminhava pelas ruas, imaginando quando sua amada deusa voltaria para casa, uma garota gato chamou sua atenção. Ela era uma colega garçonete na taverna onde Sire trabalhava e estava tentando fazer Bel devolver uma carteira a Sire, porque ela aparentemente a esqueceu ao sair para um evento chamado Monster Filia. Era um festival enorme, realizado uma vez por ano pela família Ganesha, onde eles domavam monstros da masmorra na frente de toda a multidão. Enquanto isso, na oficina de Hefesto, a arma foi concluída, e Estia não poderia estar mais animada. Ela a entrega a ela e sai para encontrar Bel e surpreendê-lo. Na Monster Filia, uma pessoa misteriosa de olhos roxos foi vista com a família Loki, aparentemente pedindo ajuda para encontrar uma criança, quando de repente se levantou e deixou a reunião, dizendo que tinha que estar em outro lugar. Bel chegou ao evento e viu a grande multidão. Ele ficou preocupado sobre como encontraria Sire. Logo, Estia aparece do nada, e Bel fica surpreso ao vê-la. Ela diz que é porque sentiu falta dele e sugere que eles saiam para um encontro, mas ele lhe diz que deveria encontrar alguém e sugere que procurem a pessoa juntos. Enquanto isso, a pessoa misteriosa foi vista novamente na masmorra, onde os monstros para o evento estavam enjaulados. Ela selecionou o gorila prateado, dizendo que era perfeito, e o libertou. Quando o monstro escapou, começou a perseguir Estia, instantaneamente, o encontro desmorona, e tudo começa a aparecer um tutorial de Isekai que deu errado. Bel correu com ela enquanto eram perseguidos, mas o monstro logo os alcançou. Ele ficou cara a cara com Estia, mas Bel correu, sentindo-se um herói, mas foi arremessado como um estagiário em seu primeiro dia. Ele conseguiu distraí-lo, e eles correram novamente, mas Bel se separou dela e trancou o portão entre eles, dizendo que não queria perder mais ninguém da família e que ganharia algum tempo. Enquanto estava lá, Bel recordou o dia em que soube que seu avô foi enviado ao Gulag por um monstro nas montanhas, e isso lembrou de sua motivação para se tornar um aventureiro. Contudo, todas as famílias que ele abordou o rejeitaram, já que ele era mais inútil que a Sakura. Após inúmeras rejeições, ele começou a perder a esperança, mas nesse momento Estia se aproximou e lhe ofereceu para se juntar à sua família, o que reacendeu a chama nele. Em seguida, Bel trancou Estia em um túnel, dizendo-lhe para escapar, pois não queria perder mais ninguém da família, e foi lutar contra o King Kong de cabelos grisalhos enquanto ela o chamava. No coliseu da Monster Féria, Ganesha foi informado sobre os monstros que escaparam por 2 de seus subordinados, que o informaram que 9 monstros foram libertados por um intruso. Não querendo resolver esse problema apenas com sua família, ele ordenou que seus subordinados entrassem em contato com os outros deuses para ajudar. Essa ordem preocupou os subordinados, pois perderiam sua reputação, mas Ganesha não se importava com a Aura Farming, insistindo em fazê-lo, já que a segurança do povo estava em perigo. Isso fez com que seus subordinados entendessem seu pedido, e Ganesha ainda ordenou que a competição continuasse para manter a confusão no mínimo. Depois disso, os subordinados partiram para cumprir suas ordens, e Ganesha tentou descobrir o motivo desse incidente. Enquanto isso, Bel continuava a lutar contra o gorila prateado. E nesse exato momento, sua adaga quebrou. No mesmo instante, Estia estava a caminho para encontrá-lo com a faca forjada por Hefesto e recordou a dica sobre imbuir hieróglifos em armas, que obteve de Hefesto. Em outro lugar, Misha informou Eina sobre os monstros escapados e ela rapidamente lhe disse para se acalmar para não causar pânico. Acontece que Aiz e Loki ouviram a conversa entre as duas e imediatamente partiram para caçar os monstros. Enquanto isso, Bel continuava a lutar contra o gorila prateado e, eventualmente, foi encurralado por ele. Cara a cara com o monstro, Bel percebeu que Aiz não apareceria para salvá-lo novamente, mas pensou que era melhor assim, já que ela não o veria em um estado tão lamentável. Por outro lado, Aiz estava ocupada matando um monstro, e depois disso perguntou a Aina o número de monstros restantes, que ela disse ser de 3 a 4. Assim, Aiz partiu para caçá-los, com Aiz longe. Misha a elogiou, e Aina concordou com ela, notando que a admiração de Bel por ela era bem fundamentada, enquanto também se preocupava com Bel nessa situação.
Quando Bel estava prestes a ser atacado pelo gorila prateado, Ash apareceu de repente, e isso atraiu a atenção do monstro. Ele então tentou atacar Estia, mas Bel a salvou a tempo, e ambos caíram por um lance de escadas. Embora grato por Estia estar bem, Bel a repreendeu, perguntando por que ela não fugiu como ele havia dito. Ash afirmou que também tinha o desejo de protegê-lo, e relembrou a promessa que ele lhe fizera, declarando que acreditava que ele era forte. Ela então tentou dar a Bel a faca que forjou para ele, mas eles foram confrontados pelo gorila prateado novamente, e para escapar, Bel se tornou um verdadeiro Minato, carregando Estia para fora do beco até um local seguro. Ele então percebeu que o monstro estava mirando em Estia, e ela sugeriu que eles o enfrentassem. Contudo, Bel achou que era uma má ideia, já que se sentia fraco e sua arma estava fora de uso. Pelo contrário, Estia ainda acreditava nele, e então lhe apresentou sua nova arma. Enquanto isso, Ais acabou com outro monstro e foi então informada por 2 de seus subordinados sobre um gorila prateado perseguindo um jovem aventureiro. Sem perder tempo, ela correu imediatamente em direção aos sons criados pelo gorila prateado. Em seguida, o monstro rastreou o cheiro de Estia enquanto ela encantava a faca com seu sangue, tendo outro flashback onde Hefesto revelou a qualidade da faca. Ash então realizou uma atualização de status em Bel, enquanto o gorila prateado localizava o beco escondido, e ela ficou surpresa com o crescimento da habilidade de Bel, que ela acreditava ser suficiente para derrotar o gorila prateado. Empunhando nervosamente sua faca, Bel foi consolado por Estia que lhe deu confiança para enfrentar o monstro, e ele atacou o gorila prateado de frente, destruindo sem querer uma de suas correntes. Atônita com isso, Estia interveio, afirmando que a arma dele estava viva e cresceria com ele. Bel então continuou sua retaliação contra o gorila prateado, parecendo Levi contra o titã bestial, e o finalizou apunhalando-o no peito. Com o gorila prateado derrotado, os cidadãos que viviam na área começaram a elogiar Bel por sua conquista, e Estia imediatamente o abraçou, feliz por ele ter sobrevivido. Escondida na multidão, Ais ficou maravilhada com o que havia testemunhado, enquanto Loki logo se juntou a ela, tentando sentir seus ciúmes, mas falhou, pois Ais se afastou. Por outro lado, enquanto Estia sentia alívio por tudo ter acabado, ela de repente desmaiou, e isso fez Bel desabar. Mais tarde naquela noite, Bel sentou-se do lado de fora do quarto onde Estia estava descansando e foi abordado por Ciri, que lhe disse que Mia estava permitindo que eles ficassem lá pelo tempo que fosse necessário. Além disso, ela disse que se sentia responsável por Bel ter se envolvido na situação, já que ela esqueceu sua bolsa, e acrescentou que talvez o tivesse deixado se aproximar, pois ele parecia muito legal enquanto lutava contra o gorila prateado, o que o deixou nervoso. Nesse momento, Estia chamou Bel, e ele entrou no quarto dela para ver como ela estava. Bel então a atualizou sobre os eventos atuais e depois perguntou sobre o nome inscrito na bainha de sua faca. Em seguida, Estia revelou que estava ciente de que ele ficava constantemente olhando as facas à venda na loja de Hefesto e havia mandado fazer uma personalizada para ele. Embora preocupado com o preço que a faca deve ter custado, Estia tranquilizou Bel, dizendo que ela havia cuidado disso. Emocionado, Bel então abraçou Estia e ela pediu para ele confiar nela. Motivado por seu súbito surto de crescimento, Bel disse a Aina que estava pronto para ir ao 5º andar da masmorra. Aina ficou surpresa com esse pedido e recusou categoricamente até ver o quão altos seus atributos haviam se tornado. Depois de verificá-los, ela concordou que poderia até mesmo dar-lhe acesso ao 7º andar, mas ele precisava de alguns equipamentos novos. Na manhã seguinte, Aina encontra Bel e o provoca por estar adiantado e por estar animado para fazer compras com ela. Bel corou ao vê-la e disse que ela parecia mais jovem do que o normal. Isso o levou a ser esmagado contra os seios dela. Ele continuou gritando para parar, mas para ele deve ter parecido estar nas nuvens. Eles seguiram pela rua com Aina liderando o caminho para a loja da família Hefesto. Ao ver a localização, Bel ficou chocado, explicando que estava muito quebrado para sequer estar presente na loja, muito menos comprar equipamentos deles. Ao entrar na loja, a visão de um dos preços quase deu um ataque cardíaco em Bel. Nesse momento, eles encontram Estia, o que o choca, então ele pergunta se ela trabalhava lá em meio período. A pergunta passou direto por ela, pois ela viu outra mulher perto dela. Bel imediatamente ficou na defensiva e perguntou quem ela era. Após a apresentação, Estia prosseguiu para dar um aviso sutil a ela, mas Aina disse que não misturava sua vida particular com o trabalho, antes que Estia a estrangulasse por estar a menos de 1,5 metros de Bel. Em seguida, eles foram para o andar superior da loja, onde as coisas não eram tão brilhantes e caras. Bel, agora animado, não perdeu tempo, e correu para os fundos para verificar o que poderia interessá-lo, e logo encontrou uma armadura leve que tinha da assinatura do ferreiro, o Elfo Grosso, e ele fez questão de comprá-la. Ela então se ofereceu para procurar um apoiador para ele, para que pudesse aumentar seu grupo. Assim que saíram da loja, ela lhe deu um porta-facas, dizendo que queria ajudar, mas a situação embaraçosa os deixou tão vermelhos que seus rostos poderiam ter sido confundidos com um sinal de pare. Caminhando por uma rua aparentemente isolada, uma garota esbarra em Bel e cai no chão. Bel tenta ajudar, mas nesse momento, um homem com uma espada aparece, pois estava perseguindo a garota. Bel bloqueia a espada para que não toque na garota, então o homem estranho o questionou por protegê-la. Perguntando se estavam juntos, Bel respondeu que nunca a tinha visto antes e só o fez porque ela era uma garota. Antes que ele pudesse continuar a discussão com Bel, Ryu, outra garçonete da taverna, apareceu e advertiu o homem sobre lutar nas ruas com uma espada. Ele estava prestes a protestar quando ela lhe disse para ir embora, antes que a situação ficasse violenta, pois ele não sobreviveria.
Como se estivesse sob um feitiço, o homem covarde se afastou sem dizer mais uma palavra. Bel agradeceu a Hugh, mas eles não conseguiram encontrar a garota misteriosa que Bel conseguia facilmente eliminar monstros e logo percebeu o alívio que ter uma apoiadora trazia, pois ele podia focar-se mais no combate sozinho. A apoiadora Lilaruca, membro da família Soma, perguntou sobre a origem de sua faca, o que ele lhe contou e um olhar astuto por uma garota familiar de cabelos ruivos que perguntou se ele precisava de um apoiador. E ela se mostra depois de uma conversa adequada, mas um tanto ela disse que ele se concentrava na vida de e eram pessoas desesperadas. Nesse instante, Ina aponta que a faca dele havia sumido, e Bel surta, achando que a deve ter deixado cair em algum lugar. Enquanto isso, Lilaruca estava na loja de penhores tentando vender a faca de Bel quando lhe disseram que era um pedaço de lixo, assim como ela, porque não conseguia cortar nada. Ela saiu furiosa e confusa, já que estava presente quando Bel a usou para despedaçar monstros com facilidade. Nesse exato momento, Hugh e Ciri apareceram no mesmo caminho, andando em direção a Lilaruca, e ela enrijeceu, pretendendo passar por eles sem problemas. Infelizmente para Lili, Hugh notou algo e pediu que ela parasse e mostrasse a faca escondida em suas mangas, pois a reconheceu. Lili negou, dizendo que era dela, mas Hugh pegou a faca dela de qualquer forma. Quando Lili estava prestes a fugir, ela esbarrou em Belle, que procurava sua faca pelas ruas. Assim que ele os vê, os três, pergunta sobre sua faca, e Hugh a entrega a ele. Belle ficou excessivamente animado e segurou a mão dela carinhosamente em agradecimento. Esse gesto deve ter significado outra coisa para Hugh, pois ela mencionou que ele deveria fazer isso com Si, em vez disso, rejeitando-o diretamente. Belle pega a faca e diz que não a deixará cair novamente. Ele perguntou onde a encontraram, e Hugh disse que uma garota a tinha, porque ela parecia diferente. Quando estavam fora de vista, Belle disse a Lili que a estava procurando e pediu que ela fosse à masmorra com ele no dia seguinte. Na masmorra, Lili agradeceu a Belle por contratá-la e notou que a faca dele não estava mais na cintura, pois ele a havia agora prendido ao braço para maior segurança. Após o trabalho do dia, eles descobriram que ganharam mais dinheiro do que jamais haviam feito. Lily, com estilo, sugeriu que dividissem o pagamento, e Belle o fez sem hesitação. Ela ficou chocada por ele ter dividido igualmente, já que a maioria dos outros aventureiros tentaria ficar com tudo pra si. Mas ele disse que era tudo graças a ela, e sugeriu que continuassem trabalhando juntos. De volta à guilda, um aventureiro da família Soma estava tendo um ataque de raiva por causa de dinheiro, e isso fez Ena se preocupar se Belle ficaria bem com Lily. Enquanto isso, na rua, uma senhora misteriosa espreita Belle e Lily de longe, dizendo que queria testar o poder que ele tinha dentro de si. Estia estava devastada e perturbada, lamentando que seu Bel a estava traindo. Ela estava com seu amigo, Miok, para beber, e ele foi a vítima dos surtos de ciúme de Estia. Ela estava bêbada, apaixonada e com bebidas, e gritou "Eu te amo", como se Bel fosse entender essas palavras se estivesse por perto. Quando ela chegou em casa, Bel percebeu que ela não estava agindo normalmente, e quando ele perguntou qual era o problema, ela o chamou de traidor. Como esperado, ele não entendeu nada, mas conseguiu se salvar convidando-a para um encontro. Isso melhorou o humor de Estia, e ela disse que iriam imediatamente, deu-lhe um local de encontro e partiu para a casa de banho para se preparar para o encontro, como se Bel a tivesse convidado para um baile real. Na casa de banho, Estia estava na piscina com seus enormes seios flutuando e dançando em ritmo com a água borbulhante à sua frente. Ela foi abordada por outro deus que a provocou sobre o quão grandes eram seus seios e perguntou por que ela tinha vindo à casa de banho. Eles conversaram sobre o encontro, e Estia lhes disse que estava apaixonada por um humano. Mais tarde, Belle é visto esperando por sua noiva, e assim que Estia aparece, ela parece diferente. Ela realmente se esforçou muito para o encontro, como planejado, mas eles foram logo interrompidos pelas outras deusas, que estavam intrigadas com o garoto humano por quem Estia estava apaixonada. Elas a haviam seguido, e Belle até afundou o rosto nos enormes balões do peito de uma delas. Estia, furiosa, o arrastou para longe da multidão que parecia tão desesperada por alguma palma. Eles correram, foram perseguidos, e logo se tornou um jogo de esconde-esconde. Eles finalmente escaparam quando escureceu e estavam sozinhos no telhado. Desfrutaram da vista e observaram juntos no cenário romântico enquanto aguardavam outro encontro mais agradável. Enquanto isso, nas ruas, Lilaruca foi vista sendo maltratada por alguns homens durões que lhe tiraram algum dinheiro. Eles a trataram mal e a instruíram a continuar trazendo o dinheiro se quisesse permanecer na família Soma. O plano dela era pegar a faca e vendê-la novamente, mas o pensamento da bondade de Belle surgiu em sua mente. Em outro dia, enquanto na masmorra, Lily salva Belle usando uma arma mágica que possuía. Enquanto se sentavam para descansar, ele lhe ofereceu um pouco de sua comida, e ela pediu um dia de folga. Belle, sendo um chefe gentil com um coração de marshmallow, concordou facilmente, informando-a de que poderia pedir uma pausa a qualquer momento. No dia seguinte, Belle vai à taverna para seu dia de folga e pergunta a Ciri o que ela faz em seu tempo livre, ao que ela responde que lê livros. Belle disse a ela que não era muito de ler, já que todos os livros que sua deusa tinha eram muito difíceis de ler. Então ela lhe ofereceu um mais fácil que foi deixado lá por um cliente, com a condição de que ele o devolvesse quando terminasse. Assim que chega em casa, ele abre o livro e cai em uma espécie de revelação em um sonho patético. Estia entra e o encontra dormindo, provocando-o por ser um leitor preguiçoso. Ela verifica suas estatísticas e descobre que ele desenvolveu uma habilidade mágica chamada Firebolt. Ela lhe disse que sua magia provavelmente não precisava de uma chance para ser ativada, mas ele poderia tentar em sua próxima aventura na masmorra.
No entanto, Belly, sendo impaciente, corre para fora de casa em direção à masmorra para experimentá-lo naquele momento. Ele chegou à masmorra e o testou pela primeira vez em um monstro, e funcionou em um único golpe, explodindo-o em pedaços, contudo Belly desmaia por usá-lo excessivamente. Mas, por sorte, Ice e seu grupo o viram, então ela decidiu ajudar. Ela o acordou, e a princípio, ele pensou que estava alucinando, mas imediatamente fez contato visual. Seu reflexo de lutar ou fugir entrou em modo de fuga total, e ele rolou para longe com velocidade, enquanto ela se perguntava por que ele sempre fugia. De volta em casa, Bell estava arrependido de ter fugido e sentia vergonha de si mesmo, como deveria, quando Ash acordou e perguntou se ele tivera um pesadelo. Ela se perguntou se era por causa do livro que ele havia lido no dia anterior e o folheou. Foi então que ela percebeu que era um Gilmore, um verdadeiro livro de magia legítimo. Quando ela lhe disse que os Gilmores perdem seu poder assim que alguém os lê, Belly se levantou abruptamente e quis ir devolver e pagar, mas ela lhe disse que era um equipamento de primeira linha que ele não podia pagar, portanto não poderia reembolsar. A realidade disso fez Belly congelar, e Ash lhe disse para apenas dizer a todos que ele não leu o livro enquanto ela cuidava do resto, mas ele a impediu. Na taverna, Belly pediu desculpas pelo dano que havia causado, enquanto Mamma Mia folheava o livro e lhe disse que nada poderia ser feito, e que a culpa era de quem quer que tenha deixado o livro lá. Ele hesitou a princípio, mas depois correu para a masmorra. Enquanto isso, Ravaria, uma alta elfa da família Locke e sua deusa Loki estão em uma loja para reabastecer estoques quando Aina as encontra, e ela compra vinho de Loki em troca de informações sobre a família Soma. A deusa prossegue dizendo a ela que o povo Soma não adora seu deus, mas sim o vinho. No dia seguinte, antes que Lily e Belly pudessem se encontrar, os bandidos a abordaram na estrada, e o estranho com a espada do outro dia caminhou até Belly e tentou convencê-lo a se juntar a eles para extorquir Lily. No entanto, ele o empurrou e disse que nunca se envolveria nisso. Lily apareceu bem e perguntou sobre o que estavam falando, ao que ele respondeu, nada. E enquanto estavam a caminho, Lily considerou dizer adeus a Bella. Laurel relembra suas lutas e o quão sozinha ela estava quando criança, após a morte de seus pais. Eles haviam entrado na masmorra para ganhar dinheiro e morreram imediatamente, marcando o início de uma vida difícil para ela. Para sobreviver, ela teve que trabalhar para homens maus que a tratavam mal, independentemente de sua idade. Ela era espancada, explorada, e quando encontravam um bom lar, eles o destruíam e o tiravam dela. Ela logo desenvolveu um ódio por aventureiros devido ao quanto havia sofrido nas mãos deles. Enquanto isso, Aina, ainda com a família Locke buscando mais informações, perguntou se a família Soma realmente adorava o vinho e não seu deus. Locke, a deusa bêbada e enérgica, disse a ela que eles adoravam a versão aperfeiçoada do vinho, que era muito sagrada e perigosa. Os filhos da família Soma estavam lá apenas para bebê-lo, pois isso os unia, e era só isso que eles eram. Aqueles que traziam muito dinheiro conseguiam ter um pouco da coisa perfeita, mas ficavam viciados nela. Daí a desesperada busca insana por dinheiro. Eles fazem qualquer coisa por algum dinheiro e poderiam assaltar um minotauro se ele tilintasse ou cheirasse a valiz. Balançando seus bolinhos de arroz planos, Locke saiu depois de soltar todas as informações com um A mal-humorado para atualizar seu status e ameaçou tocar sua pele macia, soando culta, apesar de seu peito quadro negro. De volta à sua casa, Bella estava conversando com Estia, sugerindo que Lily, a apoiadora, ficasse com eles por algum tempo. Isso deve ter acionado o modo de defesa dela, pois ela lhe disse que Lily parecia suspeita para ela. Então ela falou sobre o incidente da faca e lhe disse que Lily estava definitivamente escondendo algo dele. No dia seguinte, Lily sugere que Belly deveria ir para o 10º andar da masmorra. Ele estava cético quanto a isso, dado que só havia sobrevivido ao 7º andar com a ajuda da arma mágica dela. Ela insistiu, motivando-o de que ele era definitivamente forte o suficiente para lidar com todos os monstros perigosos daquele andar. Além disso, ele tinha habilidades mágicas que poderiam derrubá-los facilmente. Isso parecia que ele estava caminhando direto para uma armadilha mortal, mas ele concordou de qualquer forma. Quando chegaram lá, Lily o convenceu a usar outra arma chamada Basleard, dizendo que sua própria arma não conseguiria enfrentar monstros grandes. O plano dela parecia uma armadilha óbvia, e Belly ainda caiu nela de bom grado, como se tivesse uma enorme placa com comida grátis escrita. Fora da masmorra, Aina encontrou Ice e a agradeceu por salvar Belly do ataque do Minotauro. Ice perguntou a ela se Belly tinha medo dela, mas ela lhe disse que não, e sim que ele também era grato a ela. Nesse instante, elas ouviram alguns homens enormes entrarem na masmorra e falarem sobre uma armadilha para Belly. Aina juntou as peças e descobriu o que estava acontecendo. Ela então pediu um favor a Ice. De volta ao 10º andar, Belly e Lily encontram seu primeiro monstro, um orc, e ela lhe diz que ele não deve fugir. Sentindo-se confiante, ele puxou o Bacillard e estava pronto para a ação, enquanto o orc puxava uma árvore e a transformava em arma. Isso pegou Belly de surpresa, mas ele ainda correu em direção a uma morte bem preparada. Enquanto isso, Aina teve um encontro com Estia na loja e lhe disse que tinha a sensação de que a apoiadora de Belly, Lily, era notícia. De volta à masmorra, Belly mata o orc, mas outro se aproxima, e ele usa 2 golpes de seu Firebolt para derrubá-lo. De repente, Lily desaparece enquanto ele avista algumas iscas de monstro caindo no chão. Mais 2 orcs aparecem, e a luta se torna difícil para ele, que começa a lutar enquanto também se preocupa com o paradeiro de Lily. Nesse instante, sua bainha de faca rasgou de sua perna e foi puxada para cima. Belly seguiu o movimento para ver Lily pegar sua faca e ela lhe disse que era o fim, com um sorriso diabólico no rosto. A Loli malvada prosseguiu dizendo que ele deveria encontrar um bom lugar para escapar, enquanto o deixava no meio dos monstros. Ela saiu tentando convencer a si mesma de que era a coisa certa a fazer, acrescentando que Belly também era um aventureiro, um daqueles que ela odiava, e ela poderia vender a arma de Hefesto e começar uma nova vida em qualquer lugar, longe de sua família. Antes que ela tivesse a chance de imaginar sua nova vida, ela encontrou o espadachim esperando por ela. Eles haviam montado uma armadilha para ela em todos os caminhos daquele andar e estavam esperando por ela. Ele rasga o vestido dela, pega sua arma mágica e os outros caras chegam para se juntar a eles.
Sem que ele soubesse, ele também havia sido traído por eles, e eles ameaçaram alimentá-lo com formigas assassinas de monstros se ele tentasse lutar contra eles. Ele imediatamente fugiu como um covarde. E eles prosseguiram ameaçando Lily, dizendo que a salvariam se ela lhes desse tudo o que tinha. Ela então se rendeu e lhes deu a chave de um cofre de gnomos que guardava todos os seus tesouros e economias. Nesse momento, as formigas assassinas haviam se tornado incontáveis, e os caras traíram sua parte do acordo, dizendo a ela que a usariam como isca, pois não precisavam mais dela. Eles a jogam na armadilha das formigas monstro e fogem da cena. Sentindo-se desamparada e inútil, Lily diz a si mesma que merecia aquilo por trair a confiança de Belly. E ela decide desistir de tudo e morrer porque não aguentava mais. Nesse instante, uma onda de poder atingiu a primeira leva de formigas que estavam prestes a devorá-la, e ela viu Belly tentando salvá-la e protegê-la. Ele havia prometido a Estia que, independentemente de quão indigna de confiança ela fosse, ele a salvaria e protegeria porque ela era solitária, assim como ele era antes de sua vida mudar. Ele conseguiu escapar dos orcs porque outro aventureiro apareceu e eles desapareceram. Havia uma névoa, então ele não conseguiu ver quem era. Lily então ficou furiosa e o repreendeu por ser tão idiota, confessando as inúmeras vezes em que o havia enganado com o dinheiro que ganhavam, as vezes em que mentia sobre o preço das coisas e como ela dizia coisas maldosas sobre ele pelas costas. Ela lhe disse que era uma mentirosa e uma ladra, e o pior tipo de garota. Ela se chamava de apoiadora, mas na verdade era apenas uma batedora de carteiras emocional. Ela então perguntou se ele a salvaria de qualquer forma, e ele deu um sim fácil dizendo que era porque ela era uma garota. Ela lançou mais insultos a ele, e ele lhe disse que queria salvá-la porque ela era ela, e ele não precisava de um motivo para salvá-la. Ouvir isso a fez desabar em lágrimas enquanto ela se desculpava com ele. No dia seguinte, Belly pediu desculpas a Ina por perder seu protetor de faca e devolveu a Lily seu emprego, mesmo que ela o tivesse traído cerca de 5 vezes seguidas. Enquanto ela estava na masmorra, As parecia infeliz, porque não conseguiu se desculpar com Belly depois de salvá-lo novamente pela segunda vez. Então ela viu o protetor de faca. Lily parecia diferente com sua roupa rasgada e uma capa mais curta enrolada. Independentemente da situação, ela parecia atraente, e corou quando Belly provocou suas orelhas de animal. Ela usou um feitiço de transformação para permanecer escondida dos bandidos para que eles pensassem que ela havia morrido na masmorra. Chegando a casa, ela se apresenta a Estia e Belly deixa as duas sozinhas para pegar um chá. Estia se torna territorial com seu homem, dizendo que ele poderia compartilhar uma xícara com ela, mas Belly ignora isso como uma piada, desprezando Estia. Finalmente sozinhas, Estia fez Lily jurar nunca mais cometer o erro e ela o fez. Sabendo o quão gentil Belly havia sido, ela a chamou de egoísta pelo que havia feito e disse que a julgaria no lugar de Belly. Lily ficou devastada e esperou pelas palavras dolorosas dela, mas Estia pediu que ela cuidasse de seu Belly, em vez disso. Ela pede a Lily para provar sua culpa com suas ações, para que ela fosse mais digna de confiança. Nesse momento, Belle entra, e Estia prende o braço dele entre seus seios, reivindicando-o na frente de Lily. E ela, por sua vez, joga o casaco e faz o mesmo com o outro braço dele, também o reivindicando. Depois de escapar das damas, Belle entra na guilda para encontrar a Ina, e vê que Aya está com ela. Ele congelou com o contato visual que tiveram e tentou fugir novamente, mas esbarrou nos bíceps masculinos de um homem sem roupa. Em sua segunda tentativa de fuga, a princesa da espada pulou em sua direção para detê-lo, e ele esbarrou em seus bolinhos de arroz. Agindo como se odiasse, ele gritou, perguntando-se por que ela estava lá, até que ela lhe entregou o protetor de faca que ele havia deixado cair e revelou que o salvou dos orcs. Ela também pediu desculpas por ter deixado o Minotauro escapar em primeiro lugar antes que ele viesse atacá-lo. Belle, por outro lado, pediu desculpas por sempre fugir em vez de agradecê-la por salvar sua vida, o que a fez sorrir. Ao saírem, ele expressou suas preocupações de ser um fraco, e ela se ofereceu para ensiná-lo a lutar corretamente, deixando-o pasmo como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Naquela noite, eles se encontraram na ponte, vestidos com suas armaduras, e ela lhe disse para abandonar as formalidades, o que o deixou feliz como uma criança com sorvete ilimitado. Ace pegou sua arma para descobrir no que poderiam treinar, mas ela apenas fez algumas posturas engraçadas, o que fez Belle pensar que ela era uma cabeça de vento. Como um raio, ela lançou um ataque surpresa contra Belle e ele caiu, percebendo que o treinamento havia começado. Continua com Ace dando-lhe truques e instruções importantes para usar em batalha enquanto eles praticavam. No dia seguinte, Belle e Lily estão prontos para sua próxima aventura no 10º andar da masmorra, e eles planejam ir o mais fundo que puderem porque terão um dia de folga no dia seguinte. Lily perguntou por que ele sempre vinha à masmorra machucado e contundido, pois ela não tinha ideia de que seu salvador estava apanhando de uma garota. Nesse exato momento, um grupo de pequenos monstros apareceu, e eles lutaram em equipe, com Lily os destruindo com um arco e Belle usando sua arma e as habilidades que aprendeu treinando com Ice. Os monstros orcs também aparecem, e Belle, motivado por sua paixão por Ice, avança contra eles em vez de recuar. Enquanto isso, um homem misterioso e um minotauro batalham em outra parte da masmorra, com o homem deixando a criatura irritada, mas sem completar o trabalho. Durante o próximo treinamento, Belle é nocauteado muitas vezes, e aí sugeriu que praticassem cochilos à tarde, já que os aventureiros precisavam ser capazes de descansar na masmorra. Ela prosseguiu deitando-se e em segundos estava dormindo, deixando Belle atordoado. No entanto, ele logo se distraiu com a voz de seu avô culto, que o instruiu a beijá-la, mas ele foi impedido pela voz furiosa de Estia, que o repreendeu em desacordo. Tentado, ele prossegue para beijá-la, mas volta a si quando ela fala. Logo ela decide ir com ele ao mercado para comprar comida, pois ele parecia com fome, e a primeira barraca que abordaram os colocou cara a cara com Estia.
Ela não ficou satisfeita em vê-lo com mais uma mulher, especialmente não com aquela por quem ele tinha uma grande paixão, mas ela cedeu relutantemente, avisando Ice para se afastar de seu homem e reivindicando-o ao apertar o rosto dele com seus seios. Bella estava andando na rua quando Cir correu até ele e o segurou, levando-o a uma pilha de pratos para lavar. Ele não estava feliz com isso, mas cedeu porque precisava da distração, enquanto Ryu se juntava a ele para ajudar. Ela logo revela que foi uma aventureira no passado e lhe dá conselhos sobre como subir de nível, derrotando um oponente poderoso e sendo aventureiro. No último dia de treinamento, Bell finalmente conseguiu realizar um contra-ataque em Eris, e eles se despediram, acreditando que ele estava pronto. Ao chegar em casa, Ashe notou algo estranho em seu status, mas ele saiu do local às pressas antes que ela pudesse mostrar a ele. A expedição da família Locke finalmente chegou, e o objetivo era alcançar o 59º andar, que nunca havia sido atingido antes, e eles se dividiram em duas equipes, com os ferreiros da família Rapacesta os acompanhando. Na masmorra, Bell tem uma sensação estranha de que ele e Lily estavam sendo observados, e tudo parecia estranho, como no dia em que ele encontrou o Minotauro. Como ele suspeitava, um Minotauro se aproximou deles com uma arma e Lily ficou assustada, gritando para ele correr, mas Bell parecia ter congelado devido ao seu trauma. Ele só voltou a si quando o touro estava prestes a atingi-los, então Lily o tirou do caminho. No entanto, ela foi atingida e ficou inconsciente enquanto Bell avançava contra o touro, atacando com seu raio de fogo, mas a onda de poder mal afetou o monstro que por sua vez o golpeou. Na expedição, a notícia do Minotauro havia chegado à família Locke, que foi informada do ataque a Bell. Ao saber disso, Ice correu imediatamente para agir como salvadora, e outros membros do grupo a seguiram para ajudar. Bell, por outro lado, estava sendo duramente castigado pelo touro e decidiu encontrar uma maneira de escapar antes que o touro o transformasse num NPC descartável. Nesse instante, Lily recuperou a consciência com a cabeça sangrando, e Bell gritou para ela fugir para um lugar seguro enquanto ele continuava a lutar, ganhando tempo até que ela estivesse fora de vista. Logo depois, o monstro o agarrou e o esmagou contra o chão, fazendo-o perder algumas costelas. Enquanto o touro se aproximava para o golpe final, eles foram alcançados por Ice, que chegou bem a tempo de salvar seu cavaleiro em apuros. Pelo contrário, Bell não aceitava a ideia, pois o pensamento de ela o salvar novamente o fazia sentir-se fraco e inútil. Então ele se forçou a ficar de pé, dizendo-lhe que podia lidar com aquilo sozinho. Agora pronto para Errata Farm, Bell se aproximou do touro e o atacou com um golpe poderoso. Ao mesmo tempo, Beth, o sujeito que o zombou no pub, o reconheceu e o provocou novamente. Lily, que havia levado o grupo até ele, implorou erraticamente por ajuda, então Riveria a acalmou com magia. Beth decidiu ir ajudar para inflar seu ego, mas logo perceberam que Bell estava subitamente muito habilidoso, levando a melhor na luta. Ficaram surpresos com isso e se perguntaram como era possível em tão pouco tempo, enquanto a luta progredia com Bell ganhando mais pontos do que aquele pedaço de carne. Logo, sua arma se estilhaçou em pedaços devido à pele grossa do Minotauro, mas isso não o deteve, pois ele manobrou a arma do monstro e atacou com ela. O touro começou a desacelerar, enfraquecendo, e Bell aproveitou a chance para atacar, usando tanto a arma dele quanto sua magia de raio de fogo. Ele se agarrou sem desistir, e para surpresa de todos, após o terceiro raio de fogo, o Minotauro explodiu em pedaços. Exausto, Bell desmaiou de pé e Lily correu em sua direção enquanto os outros o seguiram para verificar seu status, que mostrava que todas as suas habilidades estavam classificadas como S, o mais alto para seu nível. Bell havia subido do nível 1 para o nível 2 em um mês e meio, e sentiu-se satisfeito por ter derrotado o Minotauro. Estia verificou seu status e descobriu que ele havia adquirido uma nova habilidade, Argonauta, que era o desejo de ser um herói, e isso o deixou muito animado. Após seus flertes habituais, ela partiu para uma reunião dos deuses chamada Denatus, onde eles escolhem títulos para aventureiros que subiram de nível, e Bell ansiava por conseguir um. Chegando ao Denatus, um deus, Takemikazuchi, aproximou-se de Estia e falou sobre a súbita ascensão de Bell, explicando que era um tópico popular entre os deuses. Eles também conversaram sobre um jovem de sua família, Yamato, que havia subido de nível recentemente, e isso ativou o modo paz neles, preparando-os para conseguir bons títulos para seus filhos. Enquanto isso, Bell, em casa, sonhava acordado com a armadura e o título legal que ele ganharia. Ele tinha algumas opções em mente, como Nevasca de Fogo, Tufão Tornado, Lutador Ardente, mas Estia, para sua decepção, voltou com um pequeno novato, que para ele soava como um título de iniciante e de animal de estimação de apoio emocional. No pub naquela noite, ele conversou sobre o título com Lily, enquanto as damas Ryu e Cir o parabenizavam por sua ascensão. Ele logo notou que a multidão no pub estava olhando e falando sobre ele, e as garotas o asseguraram de que era normal para aventureiros que se tornavam famosos. Enquanto se divertiam, Ryu o aconselhou a evitar ir além do 13º andar, pois aqueles andares eram muito diferentes dos demais. Ela acrescentou que não se tratava de suas habilidades, mas que ele não conseguiria lidar com aquilo sozinho, e sugeriu que ele aumentasse seu grupo. Assim que Bell expressou suas preocupações, um sujeito culto que os observava atentamente ofereceu-se para que Bell se juntasse ao seu grupo em troca das garotas, Ryu e Cir. Ryu ordenou que ele os deixasse, mas ele recusou, e ela torceu o braço dele, iniciando uma briga. Mas Mamma Mia interveio, assustando os homens. Em busca de uma nova armadura, Bell foi à loja, mas não conseguiu mais encontrar produtos de seu ferreiro favorito. Ele se dirigiu ao balcão, onde viu um sujeito discutindo com o vendedor e perguntou sobre a armadura. Coincidentemente, o ruivo que discutia com ele tinha uma caixa cheia delas e acabou sendo o próprio Welf. Satisfeitos em se conhecer, eles saíram e concordaram em um contrato direto, onde o Elfo faria o que ele quisesse, e Bell, em troca, se juntaria ao seu grupo. Na masmorra, o Elfo estava animado por estar no 11º andar pela primeira vez, mas Lily, por outro lado, não estava tão satisfeita.
Ela ficou brava porque Belle não havia falado com ela sobre isso primeiro, e o elfo aproveitou a chance para provocá-la, chamando-a de Pequena Camarão e Lilo Feia, o que a enfureceu. Belle tentou explicar, referindo-se a ele como Crozo, e o nome soou familiar para Lily. Ela revelou que os Crozo eram uma família de ferreiros caídos e amaldiçoados que foram levados à miséria, mas Belle não tinha ideia. No entanto, eles não tiveram muito tempo para conversar sobre isso, porque os monstros apareceram e eles entraram em ação. Os poderes de Belle haviam melhorado muito, e isso o fazia sentir-se mais próximo de Ice, que ainda estava 4 níveis acima dele. Enquanto isso, em outra parte da masmorra, a família Locke travava suas próprias batalhas com um monte de monstros erráticos e se perguntavam o que os havia deixado tão agitados. Belle os havia irritado, e ao ouvir isso, Ace não perdeu tempo e desapareceu de vista. No 11º andar, Lily estava colhendo as pedras mágicas quando Belle avistou um novo tipo de surto de poder em sua palma. Naquele momento, um grupo de aventureiros correu para dentro, sendo perseguido por um dragão bebê, e a criatura se virou para atacar Lily. Com urgência, Belle usou a habilidade Argonauta, que se manifestou forte e diferente, destruindo o dragão instantaneamente. De volta para casa, Belle perguntou a Estia sobre a família Crozo, mas ela só tinha informações sobre o elfo, e revelou que ele tinha a capacidade de fazer itens mágicos muito poderosos, mas ele se recusava a fazê-los de forma suspeita. O dia seguinte era de folga para o grupo de Belle, e o elfo aproveitou a oportunidade para levá-lo à sua oficina, a fim de agradecê-lo por tê-lo aceitado. Ele se ofereceu para fazer um equipamento novinho em folha, e Belle pediu a armadura leve de sempre. O elfo disse a ele para parar de bancar o bonzinho, que ele precisava de coisas como aventureiro, e Belle concordou, pegando uma espada enorme. O elfo riu e disse que sabia que ele queria um item mágico porque estava ciente de que Belle andava bisbilhotando e coletando informações sobre ele. Belle pediu desculpas e o elfo disse que tudo aquilo era um teste para saber se Belle mudaria sua atitude depois de aprender sobre suas habilidades. Ele então avistou o chifre do Minotauro na cintura de Belle e se ofereceu para usá-lo para fazer um equipamento, e Belle concordou. Enquanto trabalhava, ele explicou que odiava itens mágicos porque seus clientes só os pediam quando ficavam cientes de suas habilidades. De repente, soando como um avô sábio, o elfo disse que acreditava que uma arma não era apenas uma ferramenta para torná-lo famoso ou mais forte, mas sim uma parte de seu portador. Assim que a arma foi concluída, ele a nomeou Uchi Wakamaru em vez de Minoton, que soava como um filme de super-herói infantil. Ele entregou a arma a Belle, pedindo que o tratasse como um companheiro, mesmo que ainda não se conhecessem há tempo suficiente. Em outro lugar, Estia encontrou Take e os membros de sua família, que estavam preparados para ir aos andares intermediários, assim como Belle estava fazendo pela primeira vez naquela manhã. Quando chegaram lá, Belle e os rapazes estavam arrasando, eliminando os monstros com pouca ou nenhuma dificuldade, e estavam se sentindo orgulhosos de si mesmos quando alguns coelhos demoníacos Almirage apareceram. O elfo e Lily provocaram Belle sobre como ele era parecido com eles, com seu cabelo branco, olhos vermelhos e sua natureza assustadiça. Enquanto isso, no mercado, havia 2 rostos estranhos, Hermes e Asfi passeando e conversando casualmente sobre Belle. Hermes ansiava por conhecer Belle, enquanto Asfi alertava que isso poderia causar problemas, mas ela se acalmou quando ele esfregou sua cabeça, transmitindo uma forte energia de filhote. De volta à masmorra, aventureiros da família Take estavam em apuros, pois um deles foi ferido por cães infernais que eram mais do que podiam suportar. Então eles correram para se esconder quando a perseguição se tornou algo que não sobreviveriam. Enquanto isso, Belle e a turma também enfrentavam algumas dificuldades e mal tinham tempo para respirar, pois os monstros do andar intermediário eram mais fortes e numerosos do que estavam acostumados. Coincidentemente, os aventureiros da Take os encontraram e decidiram passar por eles para se salvarem. Quando o fizeram, Lily alertou os membros de seu grupo para recuarem ou seriam destruídos em segundos. Tornou-se uma perseguição, e Belle parou no meio do caminho para atacar usando seu raio de fogo, mas isso só afetou uma parte da multidão. Como resultado, o elfo ficou ferido, mas não havia tempo para condolências, pois descobriram que tinham grupos de monstros esperando por eles em ambos os lados da saída. Naquele momento, Belle se lembrou dos avisos de Rio sobre o andar intermediário e o teto desabou, fazendo com que Lily e o elfo fossem atingidos por pedras. Logo, um cão infernal assumiu sua posição e soprou uma quantidade selvagem de fogo de sua boca para assá-los, fazendo Belle entrar em pânico, pois não havia como escapar. Enquanto isso acontecia, Estia, preocupada com Belle, dirigiu-se à guilda, correndo pela rua. Quando ela chegou lá, Eina perguntou sobre seu grupo, o que a fez perceber que eles também não estavam na guilda. Ela imediatamente emitiu uma missão para encontrar o grupo de Belle, quando Take, com seus 2 principais aventureiros, a chamou. Na masmorra, Belle e sua turma felizmente não foram assados porque o chão cedeu bem a tempo, e eles caíram 2 andares, sobrevivendo por pura sorte. Enquanto tentavam encontrar uma saída, Lily sugeriu que fossem para o 18º andar, onde os monstros não apareciam muito e havia zonas seguras. O elfo expressou suas preocupações sobre o chefe do andar, Golias, e Lily os assegurou de que a família Locke o teria resolvido em sua descida, para que pudessem se apressar e chegar antes que ele reaparecesse. Longe da masmorra, o grupo de Take pediu desculpas a Estia depois de explicar as peripécias de despejar seus monstros no grupo de Belle. Ela pediu a ajuda deles para resgatá-los e montou uma equipe de busca que incluía alguns membros do grupo Take, Ryu, Hermes e sua asa Asfi. Quando estavam sozinhos, Asfi alertou Hermes sobre ir à masmorra, pois era contra as regras para um deus ir lá. Mas ele a assegurou de que não seria pego, nem faria nada estúpido, e Estia disse que também iria. Antes de partirem, Hefesto entregou uma mensagem e um item misterioso a Estia para que ela entregasse ao elfo quando os encontrassem. Enquanto isso, na masmorra, Belle e os outros estavam abrindo caminho pelo andar com a ajuda de uma bolsa de cheiro repugnante que Lily havia preparado. Era para afastar os monstros de se aproximarem e atacá-los. Mas então um cão infernal apareceu e tentou soprar fogo neles. No entanto, o elfo o encurralou com um feitiço que o fez autodestruir-se e eles ficaram preocupados com ele, pois parecia muito fraco por usar magia muitas vezes.
Assim que o efeito da bolsa de cheiro acabou, o Minotauro se aproximou, e Bel não perdeu tempo atacando-o e os outros que surgiram. A equipe de busca abriu caminho pela masmorra, com Asf e Ryu destruindo os inimigos em seu percurso. Eles logo encontraram a caverna onde o teto havia desabado sobre o grupo de Bel, e Estia reconheceu a faca de Bel entre as rochas. Logo perceberam que eles haviam descido para o 18º andar, pois era muito mais fácil do que subir, então se dirigiram para lá para encontrá-los. Enquanto isso, Lily e o Elf haviam ficado inconscientes, deixando apenas Bel ativo, e ele os carregou por um buraco que, esperançosamente, não tinha a morte esperando para devorá-los. Ele os segurou enquanto se movia pelo grande espaço em direção a uma porta, quando notou que estava parado em frente à parede da tristeza. De repente, a parede se abriu e o chefe do andar, Golias, despertou e tentou pegá-lo, mas Bel, sem desistir, acelerou e conseguiu escapar pela porta. Ele logo se viu do lado de fora, em frente a alguém, e implorou fracamente para que salvassem seus amigos antes de desmaiar. Quando abriu os olhos e as portas, percebeu que havia sido salvo por Anya. Eles estavam por perto, e Bel escorregou e caiu de cara nos seios dela enquanto conversavam, tornando a situação embaraçosa. No entanto, ele avistou Lily e o Elf dormindo no mesmo quarto, parecendo bem cuidados, e Anya lhe disse que haviam sido curados por Riveria. Eles saíram para encontrar o líder, Ouranos, que ficou impressionado com suas façanhas no 18º andar e explicou que permaneceriam lá por algum tempo. Bel saiu com Anya para encontrar Tiona e Tione, as gêmeas Locke, e elas ficaram muito felizes em conhecer Bel, chamando-o de Argonauta. Elas o cobriram de elogios, balançando seus melões na cara dele, o que o deixou vermelho de vergonha. Enquanto continuavam seu passeio, Bel ficou maravilhado com a luz na masmorra, pois parecia que haviam saído para o exterior. Isso era possível com a ajuda de cristais, e os aventureiros chamam o lugar de Utopia do Labirinto por causa disso. De volta ao quarto, o Elf e Lily recuperaram a consciência e Bel ficou animado e aliviado. O Elf pediu desculpas por tê-lo atrasado, mas Bel lhes disse que ambos ajudaram na jornada e que só conseguiram sobreviver por causa disso. Naquela noite, o líder anão os apresentou ao resto da família Locke como aventureiros que arriscaram suas vidas uns pelos outros. As gêmeas perguntaram como ele havia subido de nível tão rapidamente, e Ais escutou discretamente para ouvir sua resposta. No entanto, a pergunta era difícil para ele, e ele foi salvo por um grito. Ele caminhou para onde veio o som e encontrou Estia, que estava aliviada, feliz e em lágrimas ao vê-lo inteiro. O resto da equipe de resgate apareceu, e Bel, chocado, agradeceu a todos que vieram encontrá-lo, exceto aos membros do grupo Take. Quando se acomodaram, os aventureiros da Take imploraram e pediram desculpas a eles, e logo Bel concordou que teria feito o mesmo se a vida de seus amigos estivesse em jogo. Mais tarde, fizeram planos para partir quando a família Locke destruiu o chefe do andar, enquanto Estia entregava o pacote e a mensagem de Hefesto ao Elf. Incapaz de dormir, Bel deu um passeio por uma bela parte da floresta da masmorra, e logo foi acompanhado por Ais. Ele ficou nervoso quando ela disse que estava preocupada com ele, e eles fizeram planos para ir à cidade da masmorra no dia seguinte. Nesse exato momento, foram interrompidos por uma Estia ciumenta e possessiva, que disse que nunca os deixaria ir a um encontro, que ela iria junto. A inútil Estia foi empurrada por Bel para a cidade que ela disse que queria ir sozinha, e eles pararam com o resto da turma para admirar uma bela parte da masmorra que Asf chamava de Paraíso dos Monstros. Eles chegaram à cidade de Rivira, que foi fundada por aventureiros, e Bel encontrou os homens da taverna que tentaram causar problemas, mas recuaram quando viram a princesa da espada. Mais tarde, as damas decidiram ir a um rio para tomar banho juntas, e Hermes levou o confuso Bel para cima de uma árvore para espiar. Bel ficou confuso com isso a princípio, até que olhou para baixo e encontrou as garotas tomando banho, e o virgem corou de vergonha. Ele puxou Hermes para que partissem, mas foi um movimento ruim que o fez cair no rio onde as damas estavam. As garotas ficaram animadas ao vê-lo ali, mas era muito suspeito para o inocente Bel lidar, especialmente quando ele viu sua paixão, Ais, entre elas. Ele literalmente correu sobre a água, fugindo da cena e aterrissando em outra parte da floresta onde Ryu estava tomando seu banho. Ele ficou para espiar, provando que não era tão inocente afinal, e Ryu, sentindo a presença de alguém, lançou um golpe na direção e Bel saltou, pedindo desculpas. Mais tarde, Ryu perdoou Bel enquanto colhia algumas flores e lhe disse que entendia a situação. Eles finalmente chegaram a um cemitério onde o resto de sua família estava enterrado, e ela deixou flores enquanto narrava sua história a Bel. Ela havia sido colocada na lista negra depois de se vingar das pessoas que destruíram seu grupo, quando foi encontrada e acolhida por Mamma Mia. Isso fez Bel entender por que ela parecia emocionalmente indisponível, e ela lhe disse que ele era um humano digno de seu respeito. Quando voltaram ao seu assentamento, Beth estava prestes a espancar Bel, depois de saber que ele tinha visto a Ais despida. Ele estava sendo mais ciumento do que protetor, pois não havia conseguido ver a Ais daquela maneira, mas as gêmeas o levaram embora, dizendo que Hermes já havia sido punido por isso. Bel e Ais se despediram, pois foram colocados em equipes e grupos separados para deixar o 18º andar, enquanto Estia observava como se fosse a deusa da espionagem, fervendo de ciúmes e raiva. Naquele momento, ela foi capturada por Apolo e sua gangue, que instruíram Bel a vir sozinho para resgatá-la na floresta. A caminho, o grandalhão da família Take, Ouka, que estava treinando na floresta, o viu correndo com urgência. Bel chegou à área combinada e encontrou Apolo, que declarou um duelo com o equipamento de Bel e a libertação de Estia servindo como prêmios de vitória. Bel logo percebeu que era uma armadilha, pois Apolo ficou invisível e começou a espancar Bel, como um saco de pancadas. Enquanto isso, Hermes, que havia dado a Apolo a poção de invisibilidade, observava com prazer a distância, alegando que queria mostrar o lado desagradável dos humanos a Bel. Felizmente, os aventureiros da ataque e outros avançaram para atacar a gangue má, e tudo logo se transformou em um tumulto. Estia também teve sorte, pois Lily a encontrou usando seu sentido de olfato licantropo, e ela foi libertada. A luta entre os dois lados ficou insana, e o Elf perdeu o item que havia recebido de Hefesto,
pois a corda que o prendia a ele foi cortada, e ele caiu fundo na floresta do penhasco onde estavam batalhando. Bel, por outro lado, havia descoberto uma maneira de atacar Apollo, apesar de sua invisibilidade. Ele podia sentir os olhos dele sobre si, o que o ajudou a pressentir o próximo ataque, e ele conseguiu contra-atacar. Assim que estava prestes a terminar a luta, Ashe apareceu em uma nova forma de aura. Ela havia liberado seu poder divino e parecia uma verdadeira deusa pela primeira vez. Vendo isso, seus oponentes, incluindo Apollo, fugiram da cena, deixando a deusa e Bel sozinhos. Ela pulou nele, agarrando seu rosto com seus seios enquanto pedia desculpas pelo que ele havia passado. O doce momento, no entanto, foi interrompido, e um terremoto começou, e uma enorme criatura foi vista caindo de cima deles. O chefe do andar, Golias, rolou do teto junto com alguns monstros infernais, e eles começaram a atacar Apollo e seus homens. No entanto, Bel e os outros grupos, incluindo Ryu, correram em direção a eles para salvá-los. Eles começaram a batalha enquanto Ace reunia mais homens para lutar contra a besta, pois sua rota de fuga havia sido bloqueada pelo desabamento, então eles não tinham outra escolha. Enquanto isso, todos na cidade saíram com armas para lutar contra o monstro do andar, e logo perceberam que ele era um chefe alpha hardcore que possuía habilidades mágicas como o Uivo, e não podia ser derrubado facilmente. Os magos da cidade começaram a entoar encantamentos enquanto os outros atacavam com flechas e outras armas. À medida que a luta continuava, os magos deram tudo de si e ele caiu com o impacto do golpe crítico, perdendo parte de seu rosto. Chocantemente, o efeito durou apenas alguns segundos, pois o monstro usou suas habilidades regenerativas para se reformar e esmagar o chão com os punhos, causando um terremoto e golpes fatais aos habitantes da cidade. Ao mesmo tempo, Bel e Ryu elaboram um plano para abater os outros monstros ao redor, ganhando tempo para que os magos recarreguem suas energias para o próximo ataque. Logo, Bel tenta seu raio de fogo argonauta no monstro, mas este foi neutralizado pela própria explosão de poder da criatura, então apenas cortou a cabeça ao meio e não o nocauteou completamente. Bel, atingido pela onda de choque, quase é nocauteado por outro monstro gigantesco. Mazuka, sentindo-se heróica, entra no caminho e ambos ficam fatalmente feridos e inconscientes. Em sua mente subconsciente, Bel podia ouvir os gritos de Ashe, e ele achava difícil mover seu corpo, sentindo-se preso. No entanto, ele se recorda de palavras inspiradoras de seu avô, juntamente com as de Hermes, e isso o impulsiona a despertar. Logo, ele se aproximou do monstro com uma arma cheia de propósito, determinado a salvar aqueles que ele tanto amava. Essa motivação emocional o fez ativar o Limit Off, algo que estava além de suas capacidades normais. Ainda na luta, Ryu começou a entoar um encantamento enquanto atacava o monstro em alta velocidade. Ela então ataca usando uma rajada mágica, vento luminoso, mas é agarrada pelo monstro enquanto Makoto também envia sua explosão de energia. Ela usou uma magia de um deus da guerra, um poderoso feitiço de gravidade capaz de prender a fera, mas ela não conseguiu segurá-la por muito tempo. Nesse exato momento, o Elf avança com o item mágico de Hefesto e entoa um movimento de fogo, o que desencadeia uma enorme explosão e o faz cair. Naquele momento, Bel, completamente sobrecarregado de poder, faz seu movimento com uma nova habilidade que explode a metade superior do monstro, revelando uma parte de sua pedra mágica. Bel então salta para o topo da pedra mágica e a esmaga com um golpe final, fazendo o monstro finalmente explodir em pedaços. Felizmente, isso encerra o trabalho, e Yuka recupera a consciência novamente. Todos se alegraram com Bel, e até mesmo a multidão não pôde deixar de se orgulhar do pequeno novato. Hermes, por outro lado, solta um diálogo heróico brega e entediante para ninguém em particular, e ele planeja testar Bel um pouco mais. Mais tarde naquela noite, Bel e seus amigos se encontram na taverna local dos aventureiros para uns drinks. Eles conversaram sobre como o Elf e Bel estavam ficando fortes, e Bel estava apenas feliz por não ser mais fraco. Infelizmente, membros da família Apollo os viram. Decidiram que Bel era um ótimo alvo para a isca de raiva Premium, e o provocaram como Griffers de PVP. Bel caiu na isca de raiva e estava pronto para partir para a briga, e o Elf não o impediu. Usando o poder da amizade, o Elf e Bel derrubaram a maioria dos caras da Apollo como se fosse Monday Night Raw. Exceto que sobrou um sujeito, Hyacinthus, um fanático da Apollo de nível 3, com cabelo platinado, um garoto bonito que exalava uma aura de inexperiência. Bel e o Elf tentaram enfrentá-lo, mas ele dobrou os dois como roupa suja. Hyacinthus estava prestes a enviar Bel de volta ao menu de renascimento antes que Beth intervisse, assustando todos os membros da família Apollo com apenas um olhar e uma aura intensa, como se ele fosse de Jojos. De volta à igreja, Ashe e Lily enfaixaram o Elf e Bel e lhes disseram como foi estúpido cair na isca de raiva, já que apanharam feio. No dia seguinte, Aina fez seu discurso habitual de que a violência não é heróica, logo antes dos capangas de Apollo entregarem a Bel o que parecia uma carta de amor, mas disseram que era para Hestia. Quando Bel entregou a carta a Hestia, ela verificou e alegou que era para uma festa chique de deuses com um tema estranho. Mas depois de pensar um pouco, Hestia cedeu e decidiu ir à festa, mas arrastou Miyake e Taki junto como apoio emocional. Bel e Hestia chegam a este banquete divino, onde todos os deuses exibiam sua aura divina e saboreavam vinho divino. Mas poucos minutos depois que Apollo deu início às festividades, Freya fixou os olhos em Bel e imediatamente ativou seu modo de sedução. Ela começou a flertar com ele bem no meio do banquete, mas o medidor de ciúmes de Hestia atingiu o máximo instantaneamente, e ela se colocou entre eles, tentando atrapalhar Freya e dizendo para ela se afastar. Então Freya entendeu a dica e decidiu recuar por enquanto. Então eles esbarram em Locke e Ais. Hestia e Locke começam a brigar como de costume, lançando piadas clássicas sobre a altura, provocações sobre a família e insultos de nível divino. Bel está muito distraído pelo fato de Ais estar a 1 metro de distância e suas tendências de inexperiência se manifestam. Ele tentou dizer oi, mas acabou travando como um PC de 4 KB. Locke, cansada de Hestia e de seu filho inexperiente, Bel, arrasta Ais para longe antes que Bel pudesse sequer se envergonhar. Sentindo-se triste por suas tendências de inexperiência estarem atrapalhando novamente, Bel se afasta para a varanda para clarear a mente. É quando Hermes, o próprio deus Cupido, entra em cena. Ele conversa casualmente com Bel sobre o quanto ele cresceu
aconteceu e o quão longe ele chegou. Hermes decide dar a Bel alguns conselhos reais sobre como conquistar garotas, em vez de apenas matar monstros, e então mexe uns pauzinhos para conseguir-lhe uma dança com Ice. Apesar de estar nervoso no início, Bel fez tantos passos de dança que até Michael Jackson sentiria inveja, até que o grande inimigo Apollo apareceu para estragar o clima e decidiu que não estava interessado em amores jovens. Apollo interrompeu a dança de Bel. Asha correu para o meio da confusão para proteger Bel e se colocar na frente como se sua vida dependesse disso. Infelizmente para ela, Apollo não aceitou. Apollo acusou Bel de atacar sua família sem motivo, como se Bel tivesse invadido o território deles e simplesmente começado um contra todos, a família inteira de Apollo sem razão, e até espancou um membro tão brutalmente que você pensaria que ele era o Batman de Arkham. Embora Bel tenha negado, Apollo continuou pressionando, fazendo-os discutir como advogados incompetentes defendendo seus casos. Asha ficou furiosa, e claro, o Chad residente ficou confuso. Seguindo em frente, Apollo decidiu anunciar que para resolver a questão, eles teriam que resolver em um jogo de guerra, com o prêmio sendo Bel. Isso significava que Bel se tornaria parte da família deles se vencessem, e não estava aberto a negociações. Apollo fixou os olhos em Bel como um homem culto transbordando energia. Ele não podia deixar uma fofura como Bel escapar de sua vista. Então ele desafiou Asha para uma guerra, e o prêmio seria Bel. Mas Asha o recusou instantaneamente e disse que não queria as mãos pegajosas dele em Bel, pois ela não ia deixar seu alguém especial partir com Apollo. No dia seguinte, Bel agiu como se não fosse a fantasia de um deus inculto e relaxou. Ele se aprontou como de costume e se preparou para ir farmar experiência e itens com o Elf e Lily nas masmorras. Depois de dar alguns passos para fora, Bel e Asha notaram a família Apollo inteira postada na porta deles, como crianças pedindo doces no Halloween. Antes que Bel pudesse puxar o cabelo branco para trás, eles começaram a atacar com uma velocidade demoníaca e acabaram queimando a maior parte da igreja onde Bel e Asha moravam. Bel não podia deixar isso passar e decidiu usar 2 dos capangas deles para aumentar seus pontos de aura, espancando-os com apenas um braço e uma adaga. Bel então abriu caminho saltando e correu para a guilda dos aventureiros com Asha em seus braços. Mas a família Apollo estava em grande número, além de tê-los emboscado, e nem mesmo a guilda pôde ajudar a lutar. Bel e Asha infelizmente encontraram Hyacinthus, o mesmo cara que quase mandou Bel de volta ao menu de renascimento há um tempo na taverna. O fanboy inculto de Apollo decidiu que trataria Bel como um bife e o assaria em fogo baixo e lento. Hyacinthus empurra Bel para o chão e está prestes a deixá-lo com alguns membros a menos, até que Miak, Tak e os amigos de Bel chegam bem na hora. Miak espirrou um molho secreto em Bel e curou todos os seus ferimentos, dando a ele e seus amigos tempo suficiente para fugir. Enquanto corriam, o grupo foi emboscado no meio da corrida por ainda mais capangas e teve que se separar. Bem, sentindo-se como se tivesse acabado de ganhar na loteria, ele estava mais do que à altura do desafio, e enfrentou os capangas enquanto Bel e Asha fugiam. Enquanto lutavam contra Zannis, um sujeito de óculos que parecia ter uma estranha obsessão por lolitas se aproximou de Lily em um telhado e quase a convenceu legalmente a segui-lo, manipulando-a. Enquanto isso, nas ruas, o elfo continuava a lutar, mas estava confuso, e então percebeu que o sujeito que ele enfrentava nem era da família Apollo, apenas um aventureiro qualquer com seus próprios motivos. Bel e Asha se refugiam debaixo de uma ponte, ao lado de um canal. Embora Bel estivesse ofegante como um cavalo exausto com problemas de colesterol, ele ainda se mostrava otimista em relação à situação deles. Enquanto se escondiam, Asha fez Bel entender que haviam ficado sem opções. Então, para salvar a situação, eles teriam que enviar Bel em uma missão para lutar, onde ele certamente morderia a poeira ou abandonar todas as suas preciosas companheiras em horário. Mas Bel não consegue decidir entre ser enviado de volta ao lobby ou perder seu clube de fãs pessoal, composto só por garotas. Asha então decide que é o momento perfeito para confissões, e diz a Bel o quanto o ama, perguntando se ele também a ama. Claro, Bel, sendo o galanteador que é, não consegue se comprometer com uma única mulher e diz que a admira, em vez disso. Mas Asha não gosta da resposta e surta. E como uma avó navegando na Dark Web, leva a família Apollo direto para a localização deles. Bel teve que tirar Hestia dessa enrascada e fugiu com ela em seus braços novamente. Mas ela tinha um plano. Eles estavam indo direto para a sede da família Apollo. Correram para a grande mansão que a família Apollo usava como base e exigiram que os deixassem entrar. Assim que entraram, membros da família Apollo já estavam postados do lado de fora, encarando-os com hostilidade. Mas eles continuaram avançando até que Apollo apareceu. Logo Apollo saiu para ver a dupla, enquanto Hestia, tentando agir com calma, pediu uma luva a um dos membros da família Apollo e a arremessou direto no rosto de Apollo, como se estivesse jogando beisebol, gritando que finalmente aceitava o desafio de Apollo para os jogos de guerra. Como se aquelas fossem as palavras que deveriam ouvir, os membros da família Apollo começaram a rastejar para fora como NPCs acionados por um diálogo de cena, felizes com o fato de finalmente verem alguma ação. Poucos minutos depois, Hestia e Bel saem da sede e imediatamente encontram o Elf. O Elf, agindo como se tivesse acabado de correr uma maratona, conta aos dois como Lily foi sequestrada em plena luz do dia pela família Soma. Bel pensa que é o Superman e quer sair correndo para salvar o dia, mas Hestia diz para ele se acalmar e deixar tudo com eles, enquanto ele se concentra em treinar e subir de nível o máximo possível. Mais tarde, Bel vai à sede da família Locke para ver Ice, mas quando tenta entrar, os guardas do lado de fora o impedem. Bel não aceita um não como resposta e continua tentando forçar a entrada como um vírus em um PC com Windows. Até que Hinda apareceu, ela sentiu um cheiro e o jogou para fora como lixo, dizendo que não queria o cheiro de virgem dele sujando a sede deles. Mas ao jogá-lo para fora, ela sussurrou algumas coisas em seu ouvido, no entanto. Bel se levantou, sacudiu a poeira, agradeceu e correu para os fundos da sede como um homem em uma missão. Nos fundos, Eina e Hinda estavam lá paradas, como se estivessem esperando o tempo todo por Bel, para que pudessem se encontrar longe de quaisquer NPCs. Mas Bel não estava interessado em missões secundárias emocionais e só queria ficar mais forte. Então ele olhou nos olhos de Aina e ela concordou instantaneamente. Hinda, é claro, também concordou, não querendo ficar de fora. Mais tarde naquela noite, todos estavam postados do lado de fora de um grande castelo, conversando sobre como desejavam, mesmo que fosse apenas uma gota de néctar celestial do Lorde Soma.
Zannis, um sujeito de óculos com uma estranha obsessão por lolitas, entrou na sala e levou Lily consigo. Lily não gostava de estar perto de caras que gostavam de lolitas, então ela imediatamente começou a implorar a um sujeito que chamavam de Lord Soma para deixá-la sair da família. O cara não se importou e continuou usando seu bastão em um pote infeliz. Justamente então, um aventureiro da família teve algumas ideias astutas para conseguir dinheiro rápido de Lily, e diz a ela que custaria 10 mil para deixar a família, e Lord Soma nem se importa. Flashback para a conversa que Lily teve com Zannis no telhado. Zannis disse que eles iriam ajudar a família Apollo a enviar permanentemente Hestia e Bel para o lobby porque, segundo ele, eles haviam sequestrado Lily legalmente. Lily não queria que nada acontecesse com seu novo benfeitor. Ela estava se aproveitando, então se entregou a Zannis e a família Soma. De volta ao presente, Zannis tranca Lily e diz a ela que vai transformá-la em escrava pelo resto de seus dias e fazê-la usar sua magia de transformação para suas estranhas fantasias. Enquanto isso, algumas das namoradas de Bel no pub estavam conversando sobre os jogos de guerra, mas o que estava na mente de ambas era como não viam seu namorado Bel ou Hestia há um tempo e como Hestia iria faltar à reunião dos deuses. Elas presumem que a dupla já havia partido para a próxima cidade, mas se duvida e sabe que seu namorado não é um palhaço que foge de brigas. Enquanto isso, Hestia, Welf e alguns amigos de Bel estavam planejando uma missão secreta para tirar Lily da adega onde a haviam prendido. Ouka se manifestou e perguntou a Hestia se ela estava bem em ir atrás de um personagem secundário em vez de ajudar Bel a treinar. Mas ela respondeu na mesma moeda e disse a ele que, mesmo que uma das namoradas de Bel estivesse desaparecida, Bel não conseguiria lutar com todo o seu potencial. Além disso, ela não podia simplesmente quebrar sua promessa a Bel, pois já havia prometido a ele que não deixaria os caras da família Soma usarem Lily para suas estranhas fantasias. Um tempo depois, Apollo estava prestes a explodir de raiva sobre como Hestia iria deixá-lo na mão e evitar o encontro deles. Takemi Kazuchi a defendeu como os amigos legais que eram e disse que ela estava doente. Loki, sempre procurando uma maneira de menosprezar Hestia, disse que ela provavelmente havia fugido com seu brinquedo de menino para a próxima cidade e evitado completamente todos os jogos de guerra. Justamente então, Hestia esperou o momento perfeito para fazer uma entrada dramática, para que pudesse farmar aura, e então entrar como se fosse a dona do lugar. Eles iniciaram a reunião e conversaram sobre como queriam que seus jogos de guerra acontecessem. Depois de um pouco de brincadeira, decidiram que o melhor era apostar na vida de Bel e fazer um sorteio. Hermes sorteou e, infelizmente, ele escolheu a pior opção, que era cerco. Basicamente, o jogo de guerra acabou de ser atualizado para uma luta de chefe de raid solo, e Bel é o único jogador logado. Seria literalmente impossível para Bel defender um castelo sozinho, a menos que ele fosse um deus ou algo assim. Então Apollo voltou para Hestia ir para a ofensiva. Naquele momento, Hestia estava completamente perdida e não sabia como melhorar a situação nem um pouco, até que Aratu sugeriu que dessem a Hestia e sua família um ajudante, já que Bel estaria massivamente sobrecarregado. Apollo estava um pouco nervoso, sentindo que dar a Bel um ajudante atrapalharia seu plano de ter Bel só para si, então ele recusou o pedido. No entanto, todos o chamaram de covarde, então ele concordou apenas para manter seu orgulho. Com a condição de que Bel só pudesse ter um ajudante que não fizesse parte de uma família na cidade, Hestia imediatamente começou a pensar, mas percebeu que mesmo ter um ajudante seria enorme para eles. Então ela decidiu deixar Hermes cuidar das negociações, enquanto se concentrava em resgatar Lily, a apoiadora. Mais tarde naquele dia, Lily ainda estava na jaula, imaginando um sonho de liberdade, quando Zannis voltou e disse a ela como planejava usar todas as suas habilidades mágicas para lucro, como um Jeff Bezos maligno. Zannis estava prestes a informar Lily sobre sua próxima missão, quando um guarda NPC entrou para relatar a chegada de alguns intrusos, que incluíam uma deusa Loli. Zannis começou a tramar alguns planos astutos sobre como eliminar os intrusos, mas Lily disse que não o ajudaria se ele machucasse a família Hestia. O cara nem se importou e ameaçou transformá-la em uma viciada e viciá-la no vinho do Lord Soma se ela se recusasse a cooperar. Assim que Zannis saiu, o guarda, sentindo-se mal pago e um pouco rancoroso, jogou a chave para Lily e abriu o caminho para ela fugir da cela. Ela imediatamente saiu correndo de sua cela e logo encontrou uma fenda aberta nas muralhas do castelo. Quando olhou para fora, viu uma batalha inteira acontecendo com Welf, Hestia, Mikoto e os outros. Sentindo-se um pouco emocionada, ela tentou fazê-los ir embora para não ser um fardo para eles. Mas Hestia entrou em modo mamãe total, tentando dar-lhe validação. Lily não ouviu até que Hestia puxou a carta Bel e disse a ela como Bel estava lá fora, em algum lugar treinando, e como ele ficaria furioso se descobrisse que uma de suas amigas foi sequestrada por alguma cervejaria maluca. Isso finalmente convenceu Lily, que então correu para o andar de cima para tentar fazer Lord Soma parar a luta. Soma não se importou a princípio, mas depois decidiu que seria uma ideia divertida dar a Loli um copo de vinho divino, e, sem surpresa, ela apagou como uma lâmpada depois de apenas um gole. Ao se afastar, ele levou o choque de sua vida. Como a Loli mostrou que afinal não era fraca para bebida e conseguia aguentar um pouco de vinho, Soma ficou tão impressionado que mandou Zannis calar a boca quando ele tentou falar. Ele decidiu atender ao pedido dela e disse a todos em sua família para pararem de lutar. Zannis tentou seguir seu plano B e eliminar a Loli à moda antiga com uma espada gigante, mas então Welf interveio e quebrou os óculos de Zannis com sua espada. A Loli ficou aliviada e pediu a Soma para conceder outro de seus pedidos e transferir-se oficialmente para a família Hestia. Depois, Soma e Hestia tiveram uma conversa leve sobre o quanto Lily havia mudado desde que o deus bêbado a abandonou. Mais tarde, todos se encontraram do lado de fora, já que haviam pulado uma luta inteira contra um chefe, e Hestia agradeceu a todos pela ajuda. No dia seguinte, Taki estava ocupado tramando como iria ajudar Hestia mesmo não atendendo aos requisitos para ser um ajudante. Enquanto Taki tramava, Mikoto interveio e perguntou se ele a permitiria se juntar à família Hestia. Ao mesmo tempo, Welf estava ajoelhado diante de Hefisto e pediu a ela que o deixasse se juntar à família Hestia também. Ela estava um pouco hesitante e fez a ele um monte de perguntas desnecessárias, como um RH tóxico em uma entrevista de emprego.
Ela perguntou por que ele queria sair, e ele explicou que não podia deixar nada acontecer com a única pessoa que reconhecia seu trabalho. Em outro lugar, Hermes estava implorando a Hill do pub para se voluntariar como ajudante da família Estia, e tudo o que ela conseguia pensar era que Mamma Mia ficaria realmente furiosa se ela partisse. No início da manhã, a turma já estava na igreja abandonada que chamavam de sua sede, quando Bel entrou despreocupadamente, parecendo que não tinha acabado de passar a noite anterior sendo jogado de um lado para o outro como se tivesse física de boneca de pano ativada. Mais tarde naquele dia, algumas garotas da família Apollo estavam conversando sobre os jogos de guerra, e uma delas falava sobre ter visões de que a haviam perdido. Enquanto continuavam conversando, ela viu alguns caras trazerem uma carga, o que confirmou ainda mais o que ela viu em sua visão. No dia seguinte, o jogo de guerra começou oficialmente e todos estavam animados para ver derramamento de sangue. Locke e Hefesto discutiram como a cidade estava agitada devido aos jogos de guerra e conseguiram dar uma olhada de perto em quão presunçoso Apolo estava enquanto falava com Estia. Ele provocou Estia e perguntou se ela estava pronta para desistir de seu brinquedo de menino. Hermes, com seu estilo de sempre, estalou os dedos e iniciou uma transmissão nacional de todo o evento. E assim que o relógio marcou meio-dia em ponto, eles deram início ao espetáculo de verdade. A princípio parecia que a família Estia iria demorar, se acovardando ou jogando com cautela. No entanto, em um penhasco a poucos metros do castelo, Hill já estava se preparando para lançar um ataque. Ela deu um salto de fé e instantaneamente começou a atacar o castelo. Usando um combo mortal de 2 espadas mágicas feitas por Welf, os aventureiros de Apollo imediatamente começaram a surtar e enviaram quase metade de todo o seu exército para lidar com ela. Mas, enquanto Hill continuava a atacá-los na batalha unilateral, sua espada mágica logo perdeu sua energia e desmoronou em pó. Enquanto a maior parte do exército de Apollo estava ocupada com Hill, Mikoto se esgueirou por uma fenda nas muralhas. Infelizmente, algum nanico insignificante a avistou e alertou os arqueiros, que imediatamente a alvejaram com flechas, as quais ela conseguiu destruir graças à sua incrível velocidade. Enquanto isso, um aventureiro elfo descobriu que Hill também era uma elfa e imediatamente surtou porque espadas mágicas lhe causaram trauma de infância. Hill então disse a ele que ajudar Bel importava mais para ela do que aquilo e rapidamente o eliminou. Enquanto isso, no outro extremo, Mikoto estava saltando e subindo de nível com seus oponentes de bucha de canhão e usou seu feitiço de gravidade para prender todos à vista. Enquanto isso, Hermes estava analisando a luta enquanto ela acontecia e notou que as reações da família Apollo eram muito rápidas. Asfia, assistente de Hermes, presumiu que a equipe Bel provavelmente estava caindo em uma armadilha. Isso acionou o Sherlock Holmes nele. Então Hermes começou a analisar tudo o que estava acontecendo, o que apontava para um vazamento de informações. Como um relógio, Lúvia abriu os portões e deixou Bel e Welf entrarem na ação. Mas logo se descobriu que Lúvia era na verdade Lili se transformando. Um aventureiro estava com arqueiros e magos de Apollo em uma plataforma onde receberam a notícia de que Bel e Welf haviam entrado no castelo. Como nem tiveram tempo de encontrar o culpado, decidiram montar uma armadilha imediatamente. Assim que Bel e Welf alcançaram a plataforma, os magos começaram a carregar magia de fogo, mas Welf a redirecionou de volta para eles, resultando em uma explosão maior. Enquanto todos tentavam evitar serem enviados de volta ao lobby, a garota tentou ir atrás de Bel, mas a seguraram para que ela não se agarrasse ao chefe dele. Ao mesmo tempo, Lily estava invadindo os andares inferiores do castelo, usando sua besta como se tivesse crescido em Oblock, enquanto Mikoto eventualmente perdeu o controle da magia de gravidade, fazendo com que todos que ela havia aprendido se libertassem. Em outro lugar, a garota que teve a visão mais cedo começou a implorar a Hyacinthus, o capitão fanboy de Apollo, para ir embora. No entanto, o cara não ouviu e apenas deu um tapa na garota, como se ela tivesse acabado de pegar seus cards de Pokémon e falou sobre como ele era muito poderoso para um virgem como Bel causar qualquer dano real a ele. Justamente então, Bel apareceu bem debaixo deles, carregando a maior bola de fogo que atingiu o céu desde o 4 de julho. Bel liberou sua magia e explodiu o andar acima dele, onde Hyacinthus e os outros aventureiros de Apollo estavam, resultando em uma explosão gigante que impressionou tanto os outros deuses que eles começaram a se impar por ele e o queriam só para si. Enquanto Hyacinthus estava sobre uma pilha de escombros e cinzas, pensando que talvez ser um fanboy de Apollo não valesse a pena, Bel veio em sua direção com velocidade de flash. Hyacinthus tentou contra-atacar, mas Bel o atingiu com um rápido 1-2 e o fez perceber que ele havia caído muito. Ele então quebrou sua espada legal, então Hyacinthus ficou realmente irritado com isso. Bem quando Bel estava prestes a desferir o golpe final e acabar com tudo, alguma garota o agarrou. Mas Bel, sendo um Shad que não bate em mulheres, não conseguiu se libertar, e Hyacinthus aproveitou a oportunidade e carregou o grande ataque sem se importar com quem pudesse ser atingido. Bel pensou que estava acabado, até que Lily o salvou e puxou a garota para longe dele, permitindo que ele fizesse um rolamento e escapasse. Embora Bel tenha desviado do ataque, ele era como um ex-tóxico, e continuava voltando para Bel até que Hyacinthus o explodiu bem na frente de Bel. Todos pensaram que ele estava acabado, mas ele ainda tinha mais uma em si, e se levantou para a luta final. Hyacinthus atacou Bel com sua outra espada, e Bel de repente teve flashbacks de seu treinamento com Eina e Rinda, e usou os movimentos para derrotar Hyacinthus com um soco. Apollo, como todos que apostaram suas economias naquele dia, estava visivelmente confuso com o que acabara de testemunhar e começou a surtar porque não faria favores a uma deusa baixinha com atributos de peito no máximo. Ele tentou argumentar com ela, mas este estava prestes a fazer Apollo surtar tanto que ele desistiria com raiva e o fez dar a ela sua riqueza, dissolver a família Apollo e exilar-se de horário. Mais tarde naquele dia, a nova família Estia foi para sua nova sede, e Estia fez um novo emblema para eles, um desenho do fogo do coração e um desenho de um sino. Dias se passaram e Lily voltou à sede da família Soma, não para uma briga, mas para agradecer ao Lord Soma por tudo. No entanto, o cara mexeu seus ingredientes com indiferença e disse a ela para se cuidar. Estia estava esperando por ela do lado de fora, como uma mãe solteira buscando a filha na escola, e ambas foram para a nova sede da família Estia, uma mansão gigante que eles legalmente roubaram de Apollo. Estia decidiu que deveriam brindar a vitória nos jogos de guerra, mas os outros ficaram confusos, já que Lyle, Mikoto e Welf se juntaram à família, e eram todos motivos para um brinde. Estia decidiu explicar que a melhor notícia que tiveram até agora era que Bel finalmente havia alcançado o nível 3. Até os NPCs da guilda estavam falando sobre isso. Não apenas isso, já que Bel era o primeiro brinquedo de menino de Estia
todos concordaram que ele deveria ser o capitão da família Estia. E como novo capitão, Bel brindou aos seus amigos que se juntaram à família. Enquanto todos conversavam sobre como se livraram das estranhas estátuas de Apolo que estavam por toda parte e que os membros de Apolo provavelmente adoravam, havia uma coisa na mente de todos, e Estia lhes deu o sinal verde. O Elfo e Mikoto haviam pedido algumas coisas e a família Goibniu havia entregue. Mikoto ganhou uma banheira gigante tamanho Queen que ela pôde desfrutar sozinha, e o Elfo conseguiu uma oficina de ferraria para que pudesse continuar fazendo ferramentas incríveis. Bel, Hestia e Lily deram uma volta pela mansão e Lily se perguntou se estavam gastando demais, mas Hestia disse a ela para não se preocupar com isso. Bel rapidamente sugeriu algumas empregadas domésticas para manter o lugar limpo, mas todas elas perceberam seu plano de ter sua própria coleção pessoal de namoradas e recusaram sua ideia. Quando Bel saiu, ele avistou Daphne e Cassandra, as duas garotas que quase o impediram de vencer o jogo de guerra. Mas ele já havia esquecido essa parte. Daphne disse que Cassandra havia esquecido seu travesseiro na mansão e tinha certeza de que estava lá. E Bel, não tendo nada melhor para fazer, rapidamente o encontrou, fazendo Cassandra se apaixonar imediatamente. Ambas decidiram voltar no dia seguinte, e foi então que Bel descobriu que eles estavam recrutando novos membros no dia seguinte. Embora os rapazes estivessem um pouco preocupados, Estia garantiu a todos que este era o momento perfeito para conseguir novos membros. E no dia seguinte, o gramado da frente estava lotado de todo tipo de gente, principalmente NPCs. Mas Bel e Estia estavam felizes que sua pequena família estava finalmente recebendo novos membros. O Elfo nem tinha certeza se a maioria dessas pessoas eram aventureiros, mas Estia disse que todos vieram de fora da cidade para ver os atributos divinos de peito e se juntar à família. Enquanto o Elfo estava ocupado escolhendo todos os vilões, Lily estava fazendo o mesmo, mas por razões totalmente diferentes. Lily ia colocar uma coleira em Bel com antecedência para que ninguém o roubasse dela. Enquanto isso, Mikoto nem estava na cena, e estava ocupada procurando uma troca de roupa depois de ficar de molho na banheira por um tempo extra. Enquanto quase expunha seus enormes paradores de guerra, Mikoto encontrou uma caixa rotulada Não Tocar, que obviamente foi escrita por Estia. Enquanto Mikoto lia a carta, Estia estava conversando com todas as pessoas que vieram para se juntar à família, fazendo com que todos a adulassem para que pudessem entrar. Assim que Estia estava prestes a começar suas novas entrevistas de namorado, Mikoto entrou correndo e caiu de cara no chão. Enquanto se esforçava para não exibir seus planos, ela mostrou o papel a Estia. Imediatamente, Estia surtou e o pegou, mas Makoto já havia revelado que estavam com uma dívida de 200 mil véus. Isso fez com que os novatos presumissem que Estia estava realizando as sessões de entrevista para pagar sua dívida com mais mão de obra. Então eles começaram a se afastar discretamente. O Elfo então verificou o papel e viu a assinatura da Lady Hefesto. E imediatamente Bel ligou os pontos e começou a surtar, percebendo que estava usando uma faca de 200 mil véus para suas incursões na masmorra. Isso o fez desmaiar, apenas para acordar mais tarde naquele dia em um quarto com o Elfo ao seu lado. Ainda abalado pelo que aconteceu antes, ele perguntou ao Elfo o que houve, mas o Elfo decidiu que era o momento perfeito para relaxar. Enquanto isso, Estia estava relaxando na banheira Queen Size, pensando no tamanho da sua confusão, mas então começou a ouvir as vozes de Bel e o Elfo. Em vez de se concentrar no banho, ela foi até a parede para espiar. Bel e o Elfo estavam parados, sem rumo, no banho masculino, e o Elfo elogiou o corpo de Bel de forma suspeita. Bel, sendo um cara legal, aceitou o elogio como se fosse algo completamente normal e sem segundas intenções. Estia continuou a espiar, e até mandou Makoto e Lily calarem a boca para que ela pudesse se concentrar direito. No banheiro, o Elfo explicou a Bel como todos ficaram preocupados quando ele desapareceu, então ele não deveria mais pensar demais. Os rapazes conversaram sobre tudo o que levou aquele dia, e as garotas no outro quarto também estavam curtindo a fofoca. Bel também disse ao Elfo o quão grato ele estava a ele e a todos os outros que se juntaram à família. Ele logo começou a tagarelar e a ficar emotivo, contando ao Elfo como se sentia sobre tudo e como parecia que os estava usando. Mas o Elfo o assegurou de que não era o caso. Estia estava um pouco emotiva demais e escalou o divisor tentando alcançar Bel, quase expondo suas características divinas. Mais tarde, Estia admitiu que talvez tivesse exagerado um pouco e que agora estavam com uma dívida geracional. Então ela implorou a todos que a ajudassem, e todos concordaram. Enquanto todos comiam lanches e bebiam, alguém bateu na porta. Mikoto correu para atender e viu sua ex-colega de equipe, Chigusa. Ela tentou convidá-la para entrar e jantar, mas Chigusa não quis saber de nada disso. Então ela sussurrou algumas más notícias para Mikoto sobre um incidente envolvendo uma garota raposa. Certa noite, uma senhora vestida com uma armadura de enredo enviou muitas garotas de programa ansiosas para trazer homens, para que pudessem ter um treino suado juntas. Enquanto isso, Mikoto mentiu que ia pra cama, quando obviamente estava esperando para sair sorrateiramente. Assim que a barra estava limpa, Mikoto pulou a janela e fugiu, mas Bel, o Elfo e Lily a viram e decidiram segui-la. Eles correram atrás dela tão rápido que Bel quase vomitou e a viu se encontrando com Chigusa, sua antiga colega de equipe. Seguiram as duas por um tempo até chegarem ao Distrito da Luz Vermelha, um lugar onde jovens aventureiros se tornavam homens e podiam ter um treino suado para avançar na trama. Eles decidiram continuar seguindo Mikoto e Chigusa, mas Lily nunca quis que Bel fosse a um lugar assim para que não o roubassem dela. O Elfo penteou o cabelo para trás e seguiu, mas sua reação deixou claro que ele era um virgem assustado. Lily tentou impedir uma mulher de dar em cima de Bel, enquanto Mikoto e Chigusa eram encurraladas por uns caras que pareciam vender planos de academia, então tiveram que abandonar Bel nas garras de outra mulher e salvar as duas. O Elfo e Lily conseguiram salvar Makoto e Chigusa, e exigiram saber por que elas estavam ali.
Chigusa admitiu que foi culpa dela por arrastar Makoto junto. Aparentemente, uma amiga de infância delas estava trabalhando como instrutora de exercícios, então elas tiveram que ir ver por si mesmas. Lily começou a agir como uma adulta responsável e disse que não deveriam ter vindo sozinhas, e foi então que o elfo notou que Belle havia desaparecido. Enquanto isso, Belle estava em algum lugar no distrito da Luz Vermelha, sobrecarregado pela quantidade de enredo que estava vendo. Então ele tentou escapar, mas ainda assim acabou perdido. Ele começou a andar, mas sua presença era tão avassaladora que todas as mulheres o estavam despindo com os olhos. Ele continuou andando até que encontrou o deus Hermes. Hermes provocou Belle sobre ele estar no distrito da Luz Vermelha. Mas quando Belle tentou explicar a situação corretamente, Hermes o interrompeu com "E aí, parceiro?" e pediu para ele não contar a ninguém que o tinha visto por lá pela última vez. Como um pequeno presente de agradecimento, Hermes deu a Belle um pequeno intensificador corporal de treino que fez Belle quase engasgar. Enquanto fugia, ele quase atravessou o enredo de uma mulher, mas parou no meio do caminho. A mulher se apresentou como Aisha e pediu a Belle para comprar seus serviços de treino para a noite. Ela então o prendeu em um golpe corporal e forçou o rosto dele em seu enredo de qualquer maneira. Ela o manteve preso ao corpo até que algumas de suas amigas se aproximaram e perguntaram se Belle era um novo cliente. Todas continuaram falando sobre como Belle era fofo, até que uma delas percebeu que Belle era o pequeno novato, o mesmo que venceu os recentes jogos de guerra. Todas seguraram Belle e o levaram para um grande edifício onde ele viu uma senhora com atributos de peito super maximizados. Todas se referiam a ela como Lady Ishtar. Belle lembrou-se de uma conversa com Eina há um tempo sobre a família Ishtar ser uma das mais fortes em horário e instantaneamente percebeu que estava frito. Como todos os outros quartos estavam indisponíveis, Belle teve que esperar com todas as mulheres que o queriam em uma sala de espera, como se estivesse aguardando uma cirurgia. Ele tentou sair da situação com lábia, dizendo que era de uma família, mas as mulheres não aceitaram, pois tudo o que queriam era seu molho secreto. Enquanto planejavam, uma senhora gigante e extra feia, que parecia um cruzamento entre um hipopótamo e um sapo, arrombou as portas dizendo que sentia o cheiro de um virgem fresco e intocado. Eles a chamavam de Phryne, e ela tinha apenas uma coisa em mente: Belle. Ela olhou para Belle e instantaneamente decidiu que ele era o tipo dela e o queria só para si, mas as outras garotas esperando não estavam dispostas a deixar isso acontecer. Phryne tentou fazer com que elas deixassem Belle para ela fazer o que queria, mas elas não queriam que ela arruinasse Belle como fez com tantos outros rapazes. Enquanto todas as mulheres discutiam sobre quem teria a vez, Belle tentou escapar secretamente, mas todas o viram e começaram a persegui-lo como se fosse uma presa. Belle estava em apuros e começou a correr e desviar do percurso de obstáculos. Ele saiu do prédio e se escondeu em alguns arbustos. Poucos minutos depois, Belle ouviu algumas outras mulheres falando sobre como uma recompensa havia sido oferecida para quem o pegasse. Belle estava farto da situação, mas continuou até ouvir algumas mulheres atrás dele, então ele correu para um prédio aleatório. Ele pensou que as havia despistado até ouvir mais passos, então simplesmente entrou em um quarto aleatório e fechou a porta. Belle relaxou e notou que o quarto à sua frente tinha uma luz acesa, então decidiu entrar para ver o que estava acontecendo. Uma vez lá dentro, Belle viu uma linda garota raposa com um kimono vermelho, o que o deixou totalmente atordoado. A garota raposa então se apresentou como Haruhime e disse a Belle que ela era dele por toda a noite. Belle ainda estava confuso, mas Haruhime o arrastou para a cama. Ele escorregou e ambos caíram de bruços na cama em uma posição suspeita, levando Haruhime a perguntar se era a primeira vez de Belle avançando na trama, ao que ele respondeu sim. Ela disse para ele relaxar e deixá-la fazer o trabalho do senhor, mas Belle não estava realmente com vontade de um treino. Ainda assim, ela disse para ele não se preocupar e começou a tirar suas roupas como se soubesse o que estava fazendo, até que desmaiou ao ver sua clavícula. Poucos minutos depois, ela acordou, pediu desculpas a ele, pois o confundiu com um cliente e se envergonhou. Haruhime se apresentou novamente e Belle fez o mesmo. Ela estava curiosa e perguntou a Belle por que ele estava no distrito da Luz Vermelha, já que não estava ali para sessões de treino. Então Belle explicou a ela como foi perseguido por um bando de mulheres selvagens, então ela se ofereceu para ajudá-lo a se esconder durante a noite. Em troca, ela pediu a Belle para conversar com ela enquanto isso. Belle começou narrando como veio ao horário para se tornar uma lenda e conseguir muito dinheiro, enquanto Haruhime contou sua triste história de como veio do Extremo Oriente porque sua família a expulsou e a vendeu para a família Ishtar quando era pequena porque ela vivia queimando o café da manhã. Mas foi uma vitória para ela, já que sempre quis vir para horário por causa das histórias que ouvia quando criança. Então, ambos se conectaram por meio de histórias de heróis. Enquanto isso, Hermes se encontrou com Ishtar e lhe deu uma caixa selada. Hermes perguntou para que ela usaria, e ela disse que logo mostraria algo divertido a ele, e faria algo ruim com aquela rainha deles. Quando Ishtar perguntou a Hermes se ele tinha alguma sujeira sobre a inimiga mútua deles, Hermes apenas disse que não. Nesse momento, a situação deu uma guinada completa e Ishtar deixou suas roupas caírem no chão. Enquanto isso acontecia, Belle e Haruhime continuaram conversando sobre histórias. Haruhime revelou como sempre desejou ter um herói para levá-la à terra dos seus sonhos, como nas histórias que liam. Mas ela havia acordado para a realidade e afirmou que não tinha o direito de ser tirada dali. Belle tentou animá-la, mas ela lhe disse que, embora fosse uma novata, já teve sessões de treino com dezenas de rapazes e como havia entregado seu corpo para avançar na trama. Ela explicou como não era mais pura e que nenhum herói iria querer mercadoria danificada como ela. Logo amanheceu, e Haruhime mostrou a Belle um atalho para sair do distrito da Luz Vermelha antes que Aisha o encontrasse. Assim que Belle saiu, Aisha surgiu do nada e disse a Haruhime para ir para casa. Enquanto isso, Hermes estava chorando na cama, e aparentemente ele havia cantado como um canário e contado a Ishtar tudo sobre Belle. Ao saber que Freya gostava de Belle, Ishtar o queria só para si. Belle finalmente voltou para a mansão e foi imediatamente repreendido por Estia por ter ficado no distrito da Luz Vermelha a noite toda sem avisá-la.
Ela ficou ainda mais brava por Bel ter ido ao Distrito da Luz Vermelha em primeiro lugar, já que não podia deixá-lo se interessar por outras mulheres. Então ela decidiu sentenciar Bel à limpeza comunitária como punição. Enquanto Bel limpava a comunidade, ele viu um monte de crianças e lembrou-se de como Haruhime desejava ter um herói para salvá-la e como ele não conseguiu dizer uma única palavra a ela. Um pouco mais tarde, Makoto, Elf e Lily se juntaram a Bel em seu serviço comunitário, já que foram eles que o arrastaram para o Distrito da Luz Vermelha em primeiro lugar. Makoto disse a Bel que estava procurando por uma garota raposa, e Bel, ligando os pontos, perguntou se era Haruhime. Ficou um pouco irritada e perguntou como Bel sabia dela. E Bel teve que contar a história toda. Infelizmente, não havia nada que pudessem fazer, como Lily apontou, pois eles literalmente acabaram de terminar um jogo de guerra de 5 contra 100, e se tentassem resgatar Haruhime, isso causaria ainda mais problemas. Enquanto isso, Hermes estava implorando a Mamma Mia no pub para ajudá-lo a passar uma mensagem para Freya. Mamma Mia não estava aceitando até que Hermes mencionou que Star agora estava de olho em Bel. Mamma Mia ficou surpresa e perguntou como isso aconteceu, mas tudo o que Hermes pôde dizer foi que ela usou algumas técnicas avançadas de interrogatório e que estava fora de suas mãos. Ciri estava escutando e queria saber se Hermes havia levado Bel ao Distrito da Luz Vermelha em primeiro lugar. Então Hermes jurou por sua divindade que não. Enquanto isso acontecia, Bel fez uma viagem à guilda e encontrou Eina. Eina soube instantaneamente que algo estava errado e perguntou a Bel o que havia acontecido. Bel explicou a Eina tudo o que ocorreu e ela o repreendeu, em parte porque gostava dele e em parte porque fazer exercícios à noite não era nada heróico. Depois disso, Bel disse a ela que queria saber tudo sobre a família Ishtar. Isso fez com que Eina desse a Bel um resumo de tudo o que ele precisava saber sobre a família, desde seus negócios até seus lutadores, com até mesmo a obesa Capitã Frine sendo nível 5 e a Ais sendo nível 3. Mas infelizmente, Eina não tinha nenhuma informação sobre Haruhime. Eina decidiu contar a Bel algumas informações super secretas sobre a família Ishtar. Ela disse a Bel como algumas facções estavam reclamando que a família Ishtar estava usando skill hacking e escondendo seu poder real da guilda. Mas quando a guilda investigou, nada foi encontrado e a família Ishtar intimidou as fações que reclamaram até a submissão e até processou a guilda, obtendo muitos saques com isso. Então, agora a guilda não podia mais interferir no Distrito da Luz Vermelha. Ela encerrou a conversa dizendo a Bel para não se envolver com a família Ishtar. Mais tarde naquele dia, Bel estava dando um passeio, pensando em como Lily estava certa sobre como se misturar com Haruhime não valia a pena ser alvo da família Ishtar. Bel entrou em uma biblioteca e leu um livro sobre uma vampira que tentou fazer um herói avançar na trama com ela e arruinar seu nome. Mas o herói era um Chad, e percebeu suas mentiras. Mas enquanto lia o livro, Bel não pôde deixar de pensar em Haruhime, e como ela disse que os heróis odiavam treinar com garotas. Então ele chamou seu avô para a orientação. Mais tarde naquela noite, Haruhime estava no Distrito da Luz Vermelha, ocupada pensando em como provavelmente nunca sairia daquele inferno. Aisha percebeu que algo a preocupava e decidiu tentar animá-la com alguns lanches de sua cidade natal. Assim que Aisha saiu, Makoto apareceu com um capuz e começou a chamar Haruhime. Ela tentou lembrá-la de como brincavam juntas quando crianças, mas Haruhime não a reconheceu e foi embora sem saber que Aizu estava secretamente escutando. No dia seguinte, Makoto estava conversando com Bel e reclamando sobre como Haruhime a ignorou no dia anterior, e ela continuou a narrar sua origem a Bel. Há muito tempo, Lord Take, outros como Chigusa e ela mesma eram pobres quando estavam no leste, e Haruhime vivia uma vida confortável com seu rico pai nobre. Um dia, Haruhime não conseguiu terminar sua comida e sugeriu que dessem parte da comida aos pobres que viviam perto deles. E foi assim que Haruhime conheceu Lord Take e o resto. Lord Take decidiu que não gostava de como Haruhime vivia e enviou as crianças para fazer seu trabalho sujo de sequestrar Haruhime. Foi então que Lord Take deu suas bênçãos às crianças. A partir daí, todas as noites eles invadiam a propriedade e tiravam Haruhime sorrateiramente, como se fosse uma cena de fuga da prisão. Em uma dessas noites, Haruhime se tornou amiga íntima das crianças e Makoto estava feliz em retribuir a criança que os alimentou. Depois de ouvir sua triste história de origem, Bel decidiu ir contra o conselho e o bom senso de todos e disse a Makoto que deveriam tentar resgatar Haruhime. Enquanto conversavam sobre seu plano maluco, Bel avistou Hermes espiando-os. Hermes estava um pouco nervoso e disse que estava apenas verificando Bel. Hermes tentou fugir, mas Bel perguntou se ele sabia algo sobre o Distrito da Luz Vermelha, e ele foi sugado para uma cena de corte impossível de pular. Mais tarde no pub, Hermes explicou a Makoto e Bel que a única maneira de libertar Haruhime era economizando dinheiro suficiente e comprando-a da família Ishtar. Bel e Mikoto ficaram animados, e Mikoto deu a Hermes uma descrição de Haruhime, caso ele tivesse mais informações. Mas, tristemente, Hermes lembrou-se de que deixou o fogão ligado e saiu correndo pouco antes de dizer aos dois que, na noite em que esbarrou em Bel, ele ia entregar algo chamado Slay Stone, a Ishtar. Mais tarde naquela noite, Ishtar convocou todas as suas melhores garotas e as enviou para sequestrar Bel, já que não queria que Freya o colocasse as mãos nele. Ishtar disse às garotas que queria deixar Bel viciado nela, como uma criança de 5 anos em uma loja de doces, e disse que todas poderiam ter sua vez com ele depois que ela o tivesse só para si. Ishtar os fez entender que, assim que a lua cheia surgisse, ela iniciaria um ritual da Slaystone e usaria Bel como isca para começar uma guerra com Freya. Ela disse para não serem pegas e todas começaram a planejar seu próximo movimento. No dia seguinte, Mikoto e Bel estavam subindo de nível na masmorra com o Elf e Lily seguindo atrás, enquanto Bel estava eliminando monstros com um golpe como de costume. Lily disse para terem cuidado, mas Mikoto simplesmente a ignorou e disse a todos para irem embora. Enquanto caminhavam, todos conversaram sobre a situação com Haruhime, e até Lily disse que não estava totalmente convencida, mas que iria farmar itens de qualquer maneira. Um pouco mais adiante no caminho da masmorra, a família Ishtar estava ocupada preparando uma emboscada para Bel e seus amigos. Ishtar mesma estava em um canto fazendo alguma figura encapuzada tentar transformar a Is em uma Super Saiyajin.
Bell e os outros encontraram alguns monstros e, embora fossem fortes, a quantidade de monstros era demais para eles e acabaram se separando. Bell tentou usar um pouco de magia para limpar a sala, mas foi puxado pelo colarinho por alguém que ele não conseguia ver. Bell foi arrastado para uma parte escura da masmorra por Ais, o que o deixou confuso com a situação bizarra e também com o porquê de ela parecer ter tomado um banho de glitter. Bell tentou lutar contra a Super Saiyajin de baixo orçamento, mas ela era muito forte e parecia que ele estava prestes a morrer virgem. Para sua sorte, Makoto percebeu que ele havia sumido e correu para resgatá-lo como um cavaleiro em armadura brilhante. Makoto deu a Bell tempo suficiente para se levantar e voltar à luta, mas acabou sendo inútil, pois Aisha começou a agredir Makoto e Bell como se fosse um padrasto sob influência. Ela chutou Makoto para trás alguns quadros e começou a espancar Bell até arrancar seus cabelos brancos. Bell se recuperou rapidamente e tentou revidar, mas ela estava apenas absorvendo todos os seus golpes como a Sra. Pac-Man. Quando ele caiu, viu Makoto no chão atrás de Ais também. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Frine surgiu do nada e o nocauteou. Elas deixaram o corpo de Bell junto ao de Makoto, e Ais disse às garotas para se certificarem de que não danificassem o cérebro dele enquanto escapavam. Quando Haruhime entrou, ela reconheceu Bell como o novo amigo que fizera há um tempo e se sentiu mal por ter ajudado a sequestrá-lo. Um tempo depois, Bell acordou acorrentado a uma parede em uma cela escura. Ele olhou em volta e instantaneamente desejou ter lavado os olhos com água sanitária assim que viu que Frine estava na cela com ele. Enquanto isso, Aisha e o resto das garotas estavam à caça de Frine. Aparentemente, ela não conseguiu se controlar e decidiu que merecia a primeira mordida de Bell, então o sequestrou. Haruhime ouviu isso e correu para encontrar Makoto. Ela se desculpou com ela e desapareceu misteriosamente, mas não antes de deixar cair a chave em sua cela. Enquanto isso, Bell estava surtando ao ver o cuspe gigante de sapo e fazia tudo o que podia naquele momento para se libertar e fugir. Mas Frine estava furiosa com os hormônios, então ela lambeu o rosto dele para mostrar que falava sério. Agindo como se não tivesse acabado de quebrar várias leis em algum lugar, ela olhou ao redor da cela tentando se inspirar em como iria brincar com ele. Bell continuou a lutar, mas ela disse que era inútil, pois ninguém os encontraria ali. Então ele deveria relaxar. Frine então prosseguiu para atacar Bell, e vendo que ele não estava pronto para nenhum tipo de treino, ela disse que iria encontrar uma droga que o faria enlouquecer por ela em suas sessões de treino. Imediatamente ela deu alguns passos para fora da cela. Bell começou a puxar suas correntes como se sua vida dependesse disso, imaginando se conseguiria escapar como um anjo enviado do céu. Haruhime entrou na cela de Bell e Bell não conseguiu se conter. Ela o ajudou a se libertar de suas correntes, e Bell se jogou nela chorando, vendo que quase foi violado por uma rã gigante. Makoto, por outro lado, estava se esgueirando pelo prédio como uma assassina, tentando encontrar Bell com alguma técnica de sonar, mas Bell já estava fora de alcance naquele ponto, e ela teve que continuar se movendo. Nesse momento, Feren já havia retornado à cela, mas estava furiosa por não ter encontrado Bell e soube imediatamente que a culpa era de Horihime. Apesar de toda a confusão, Horihime estava guiando Bell por uma passagem subterrânea que o ajudaria a sair do Distrito da Luz Vermelha, sem que ninguém percebesse. Bell, claro, não conseguiria ficar em paz se alguma de suas namoradas estivesse em apuros. Então ele perguntou sobre Makoto, e Horihime explicou que havia jogado as chaves da cela para ela e que, a essa altura, Makoto provavelmente já estaria a caminho de Timbuktu. Isso deixou Bell preocupado, então ele perguntou se ela ficaria bem caso descobrissem que ela estava por trás de sua libertação. Ela então explicou a ele que Frame provavelmente sabia que era obra dela, mas que não podia deixá-lo, vendo o quão brutal ela poderia ser. Enquanto isso, Makoto ainda pulava pelos tetos do prédio, tentando encontrar Bell e escapar, quando tropeçou em uma sala que parecia uma biblioteca e encontrou alguns papéis sobre o ritual da Pedra do Trenó. De volta ao túnel, Bell revelou a Haruhime como ele e Makoto planejavam economizar dinheiro suficiente e comprá-la da família Ishtar. Ao ouvir isso, Haruhime começou a ficar emocionada e disse a Bell que apenas saber que ele e Makoto realmente se importavam com ela era o bastante para fazê-la encontrar a paz. Conforme a noite avançava, ainda havia uma caçada humana para ver quem conseguiria pegar Bell primeiro. Enquanto isso, a família Aisha estava em reunião com Lord Take e sua família, para atualizá-los sobre o que estava acontecendo. Eles já haviam descoberto quem sequestrou Bell e Makoto, mas não conseguiam entender o porquê. Eles começaram a debater algumas ideias bem mirabolantes até que Aisha se lembrou de que Bell havia mencionado algo sobre uma pedra do trenó. Lord Take soube imediatamente o que era e começou a surtar. Ele lhes disse como ela poderia ser usada para armazenar uma alma processada e que apenas segurá-la dava um enorme aumento de poder ao usuário. Ele explicou que mesmo pedaços da pedra eram o mesmo que a pedra inteira em si. Então, uma vez que a alma é selada, a pedra é geralmente quebrada. Mas, infelizmente, uma vez quebrada, a pedra nunca mais poderia ser remontada, e a alma estaria perdida para sempre. Ele acrescentou que o ritual da Pedra do Trenó só poderia ser feito em uma lua cheia, e todos imediatamente perceberam que seria naquela noite. Em outro lugar, Bell e Haruhime saíram do túnel subterrâneo e entraram em uma rua vazia. Haruhime tentou fazer Bell ir sozinho, mas Bell não conseguiu se convencer a abandonar uma garota fofa em apuros. Como se estivesse rastreando-os, Makoto apareceu do nada. Makoto a confrontou e perguntou se ela sabia algo sobre a Pedra do Trenó, mas Haruhime não conseguiu responder. Makoto ficou chocada e a fez negar o fato de que estava planejando sacrificar sua alma, mas ela não o fez. Enquanto isso, Bell apenas ficou ali, totalmente confuso com a situação. Mas antes que pudesse obter qualquer resposta, Isa surgiu e levou Haruhime embora como uma vilã de quadrinhos dos anos 60. Isa explicou todo o plano deles para iniciar uma guerra com a família Freya e usar a magia de aumento de nível de Haruhime quando ela fosse sacrificada para ficarem mais fortes. Bell não conseguiu entender de imediato, mas captou a mensagem alto e claro quando ouviu que uma garota raposa fofa iria morrer apenas para que pudessem iniciar uma guerra. Vendo que poderia ser o último encontro deles, Isa decidiu que era conveniente compartilhar sua história triste e começou a falar sobre como odiava Haruhime, porque ela nunca falava com ninguém.
E apesar das pessoas tentarem ajudar, ela sorria como se tivesse acabado de aceitar seu destino. Isa descarregou sua raiva quebrando um item mágico enviado para o quartel-general deles, mas, infelizmente, ela foi rapidamente pega e dominada por um sapo gigante. Depois disso, sua deusa Ishtar a fez avançar ainda mais na trama, até que ela quase enlouqueceu. Então agora ela não podia mais desobedecer às ordens de sua deusa. Ela olhou para Belle e o provocou, pedindo-lhe para ficar ali como um covarde ou vir e pegar sua garota. No entanto, Belle não conseguia se mover e percebeu que estava ferrado. Isa disse a ele que não ia deixar Belle tê-la e que ele não parecia um Chad másculo, mas sim um garoto covarde, já que ele poderia arriscar tudo por uma sessão de treino de uma garota raposa. Eventualmente, o resto das garotas da família Ishtar se aproximou e encontrou Isa encarando Belle. Todas pularam sobre ele como glutonas famintas, e não perceberam que Makoto já o havia arrastado para longe. Quando Belle e Makoto finalmente despistaram as garotas da família Ishtar em uma rua, eles tentaram recuperar o fôlego. Belle não conseguia tirar da cabeça o que acabara de acontecer e pensou que era pior que lixo por não ter respondido ao que Isaiah disse, e por como ela sabia que ele não estava pronto para arriscar tudo para salvar uma garota que desesperadamente precisava de um herói. Belle não conseguia se controlar e tentava pensar no que poderia fazer enquanto Makoto o observava, como se ele estivesse enlouquecendo. Mais tarde naquela noite, a família Estia, junto com a família Taki, tentou realizar uma missão de resgate em equipe, mas os NPCs no portão da frente não os deixaram entrar. Estia estava bastante irritada, e até o Kaishagusa confirmaram que todas as entradas haviam sido seladas. Em vez de se preocupar com a segurança dele, Estia estava mais apreensiva de que Belle pudesse estar ocupado avançando na trama com uma das garotas Star. Dentro do quartel-general da Star, a senhora Sapofrane estava perdendo a cabeça e tentando culpar Haruhime e as garotas por não terem encontrado Belle a tempo. Mas uma das garotas a fez se acalmar, pois poderiam simplesmente sequestrá-lo novamente após o ritual. Enquanto isso, Belle e Makoto ainda estavam escondidos, mas Belle parecia estar a 5 segundos de desmaiar. Então Makoto lhe deu um pouco de espaço para pensar. Belle continuava pensando em Haruhime e em como ela disse que as garotas do Distrito da Luz Vermelha eram como uma mancha para os heróis. Mas Belle não queria acreditar que era assim que os heróis pelos quais ele se apaixonou eram, e que esse também não era o herói que ele queria ser. Makoto voltou e sugeriu que fossem para casa e acalmassem os nervos com um banho de espuma. Mas Belle ainda estava inquieto e decidiu que ignoraria os avisos de todos novamente e salvaria Haruhime, mesmo que a família Ishtar viesse atrás de todos eles. Makoto não conseguia acreditar que Belle iria tão longe, e isso a deixou um pouco emocionada e ela o agradeceu. Enquanto isso, Aizu estava cultivando aura, mas as outras garotas Ishtar estavam preocupadas que Belle não viesse. Mas Aizu já havia provocado a raiva de Belle e sabia que ele era um Chad culto que não suportava ver mulheres em perigo. No outro extremo, Belle e Makoto estavam fazendo alguns planos de última hora para salvar Haruhime de uma vez por todas. Makoto iria encontrar e tentar resgatar Haruhime, e se falhasse, Belle iria encontrar e destruir a Pedra do Abate. Assim que Makoto partiu, Belle começou a sentir um pouco de pressão, mas então ele se lembrou de que ainda tinha alguma armadura de enredo não utilizada e começou a cultivar aura. Ele correu para a frente do quartel-general da família Star e carregou uma explosão tão forte que eliminou todos ali em um único golpe. Belle então entrou no prédio, e enquanto as garotas Star tentavam cercá-lo, Belle continuava a derrubá-las com um só golpe, como se fosse um treino de tiro ao alvo. Em apenas alguns minutos, fumaça começou a sair do quartel-general e até Estia e o resto, que nem sequer tinham permissão para entrar nas proximidades, viram. As garotas que guardavam o portão de Estia e dos outros viram a fumaça e começaram a surtar, mas lembraram que tinham ordens para não permitir a passagem de ninguém. Infelizmente para elas, ao mesmo tempo, Uka se lembrou de direitos iguais, lutas iguais, e jogou uma das garotas para trás como se fosse um peso de papel. Enquanto isso, Belle continuava correndo pela mansão, derrubando garotas com um só golpe usando sua magia de fogo. Lá fora, Makoto estava escondida ao redor do prédio, tentando encontrar Haruhime. Ela se esgueirou por trás de uma das garotas que havia sido deixada sozinha, e exigiu que ela dissesse onde Haruhime estava naquele momento. Depois de pensar um pouco, percebeu que talvez não ser enviada para o saguão fosse uma opção mais inteligente. Então ela disse a Makoto que Haruhime estava no jardim, mas acabou sendo nocauteada depois. Enquanto isso, a senhora Sapofrane entrou no jardim suspensos para informar a Isha e o resto que Belle realmente havia voltado. Haruhime tentou sair, mas eles a fizeram sentar novamente, puxando seu rabo de raposa, enquanto Frine chamava Eiza para que pudessem fazer uma festa e atacar Belle juntas. Em outro lugar no prédio, Belle tinha muitas mulheres atrás dele, mas não da maneira que ele queria, e ainda decidiu que não as havia provocado o suficiente. Ele conseguiu criar uma explosão e saltar da fumaça para o térreo. Ele pensou que estava livre, até que a senhora Sapofrane começou a jogar machados gigantes nele, mas ele conseguiu desviar de alguns e tentou usar sua magia de fogo, mas Frine a afastou como se fosse uma mosca. Frane chutou Belle através de uma porta, direto para as mãos de todas as mulheres sedentas que o queriam só para si. Belle já sabia que estava frito, e começou a pensar em como poderia sair dessa. Mas, inesperadamente, a própria Lady Ishtar desceu e disse a todas as suas garotas para irem embora. Frane não conseguia acreditar que ela as mandou embora justamente quando as coisas estavam ficando boas, mas até mesmo mulheres sapos gigantes têm pessoas a quem não conseguem se opor. Lady Ishtar olhou para Belle como um pedaço de carne rara e perguntou se ele havia se apegado a alguma das mulheres ali. Mas Belle, agindo como um virgem típico, não conseguiu dizer uma palavra. Ele não estava interessado em falar sobre mulheres, e quando exigiu saber por que Haruhime seria permanentemente banida do servidor, Ishtar riu e disse a ele que ela era muito poderosa. Então, se todos na família também pudessem ficar poderosos, eles facilmente colocariam a família Freya em uma chave de braço. Ela acrescentou que a única razão pela qual odiava Freya era que Freya continuava roubando todos os seus namorados, sendo que ela era claramente mais bonita. Belle não conseguia processar o que a rixa dela tinha a ver com Haruhime ser uma instrutora de exercícios, mas ela explicou que um pouco de atividade leve não fazia mal à saúde de ninguém.
As divagações dela simplesmente atravessaram o cérebro de Belle até que um dos brinquedinhos de Star surgiu por trás e o derrubou no chão. Quando Star tirou as roupas, Belle soube que estava prestes a ser super frito. Enquanto isso, Freya estava desfrutando de uma taça de vinho quando um de seus filhos a informou sobre uma equipe de ataque de NPCs pronta para atacar. No entanto, ao mesmo tempo, havia um monte de aventureiros postados do lado de fora da mansão da família Ishtar, como se fosse o fim do mundo. Lá dentro, Belle ainda não havia caído nos encantos de Ishtar. Então eles verificaram seu status à força e descobriram que ele era tão poderoso que não podia cair em truques baratos de amor. Belle tentou fugir, mas Star ficou furiosa e enviou seu capanga atrás dele. Enquanto isso, Mikoto apareceu e mandou duas garotas que deveriam vigiar Haruhime para o além. Quando ela informou Haruhime que tanto ela quanto Belle tinham vindo para salvá-la, Haruhime não achou que valia a pena e implorou a Mikoto para simplesmente esquecê-la. Mikoto ainda tentou convencer Haruhime de que ela valia a pena e que Belle faria qualquer coisa para que ela escapasse, mas Haruhime começou a chorar sobre ter entregado seu corpo apenas para sessões de treino. Enquanto discutiam, mais NPCs entraram correndo como baratas e atacaram Makoto, então ela teve que escapar e disparar o sinal, notificando Belle de que não podia salvar Haruhime. Quando chegou a hora do ritual, as garotas mais leais de Star estavam prestes a sacrificar Haruhime. Uma das garotas prendeu a pedra do trenó a um punhal e se preparou para o ritual. Bem quando estavam prestes a realizar o ato, Makoto apareceu e não ia desistir sem lutar. A aventureira que queria iniciar o ritual implorou por permissão para lutar e quase imediatamente se moveu para atacar Mikoto, desferindo socos como se fosse a melhor Mike Tyson. Ela nocauteou Mikoto e estava prestes a finalizá-la quando Fryn descobriu que Belle havia escapado e começou a provocá-lo. Mikoto, sem outra escolha, abraçou a aspirante a Mike Tyson e se autodestruiu, nocauteando metade das garotas junto com ela mesma. Naquele momento, eles estavam prestes a acelerar o processo para esfaquear Haruhime, mas Belle chegou bem a tempo e estilhaçou a pedra do trenó. Tarde da noite, Star observou em choque enquanto via o distrito da Luz Vermelha sendo destruído. Nesse exato momento, sua assistente afirmou o óbvio, que estavam sendo atacados. Mas o que Star não conseguia acreditar era que as pessoas que a atacavam eram da família Freya. Freya disse a Atar para não se preocupar com ela, e instruiu os membros restantes da família Freya a seguir o plano e devastar a família de aventureiras das garotas. De volta aos terrenos do ritual, tanto a pedra do trenó quanto a espada desapareceram como a vida amorosa de Belle, o que deixou Freya furiosamente irritada. Enquanto Farin tentava repreender Belle, algumas das garotas notaram que havia fogo no distrito da Luz Vermelha e que não era de fogos de artifício. Enquanto tudo isso acontecia, Belle disse a Haruhime que não se importava com o que ninguém dizia e que o herói que ele queria ser não deixaria garotas fofas serem sacrificadas. Em vez de atacá-lo, Fryn deixou Belle terminar seu discurso motivacional logo antes de Haruhime a colocar em modo de batalha. Fryn nocauteou Belle com bastante facilidade, enquanto Haruhime começou a cantar, preparando-se para tornar a princesa Sapo ainda mais poderosa. Mas, em vez de se virar contra ele, Haruhime carregou sua energia e tornou Belle ainda mais poderoso do que ele era antes. Isso fez Fryn desmaiar e afastar Haruhime como uma mosca por trair sua amada família. Belle, agora mais forte, decidiu que era finalmente hora de humilhar a Sapa gigante, então ele a atacou. Enquanto isso, as outras garotas Star não entendiam o que estava acontecendo no distrito da Luz Vermelha. Então Aisha disse a elas para se prepararem para o pior, pois provavelmente estavam sendo atacadas pela família Freya. Mas sem a Pedra do Trenó, elas seriam literalmente aniquiladas por cada membro da família Freya. Quando perguntaram o que ela faria, Aisha disse que apenas relaxaria ali e esperaria por um amigo. Enquanto isso, Atar e alguns membros da família Freya que estavam tentando encontrar Star disseram a Atar que estavam com ciúmes de quanto amor Belle estava recebendo de Freya, então planejaram ignorá-lo. Atar não se importou muito com isso, pois notou alguém nos arbustos, então ele derramou um pouco de molho secreto de cura sobre eles e acabou sendo Makoto. Em outro lugar, a família Esha e a família Teiki estavam andando pelos corredores quase vazios da mansão da família Ishtar e foram aleatoriamente atacados por um aventureiro NPC. O NPC travou uma boa luta, mas como não tinha armadura de enredo, foi derrotado por um lutador aleatório e agressivo da família Freya. Isso confirmou a suposição de Esha e Teiki de que Freya definitivamente havia começado a atacar a família Ishtar, mas como isso não tinha realmente nada a ver com Belle e Makoto, o objetivo deles permaneceu o mesmo. Enquanto isso, Belle estava ainda lutando contra Fryn, mas parecia estar perdendo. Depois de outro golpe de Fryn, o cérebro de Belle teve um reset, e ele decidiu ir com tudo usando uma espada. Ele começou a lutar de igual para igual com Fryn, e até cicatrizou o rosto dela. E quando ela desmaiou e quebrou o chão, Belle aproveitou a oportunidade para derrubar sua enorme bunda de sapo, fazendo-a cair pelas mesmas rachaduras que ela havia feito. Assim que ele estava soltando um suspiro de alívio, Isa apareceu pronta para o segundo round. No entanto, o pobre rapaz não tinha mais energia. Em algum lugar no prédio, Fryn conseguiu sobreviver e saiu de debaixo dos escombros. Mas ela não gostou do que viu, pois a maior parte do distrito da Luz Vermelha já era cinzas naquele momento. Justo quando ela pensou que tinha problemas suficientes, Otter saiu das sombras e Fryn começou a surtar de verdade. Ela juntou 2 mais 2 e percebeu que eles estavam por trás da queima do distrito da Luz Vermelha. Então tentou atacar Otter. Infelizmente para ela, Otter era uma unidade absoluta e a parou com apenas uma mão. Fryn tentou implorar por misericórdia e até se ofereceu como preço por sua vida. Mas seu erro foi dizer que era mais bonita que Freya. Atar não tolerava nenhuma calúnia contra Freya, então ele fez o que Belle não conseguiu e a nocauteou com um único soco. Enquanto isso, Makoto logo acordou e se viu sendo carregada por Lord Teiki. Ela se perguntou por que todos estavam ali e revelou que tinha uma ideia de onde Belle estava.
Nesse ponto, Bel estava fazendo o seu melhor para parar Aissa. Embora ele tenha recebido um aumento de nível, Aissa não ia simplesmente deixá-lo sair dali com Haruhime. Então ela explicou a ele como as pessoas sempre tentariam tomar o poder dela para si. Mas Bel não estava interessado em ouvir tudo aquilo. Mesmo depois que o aumento de nível passou, ele ainda conseguiu acompanhar Aisha. Enquanto isso, Star estava desmaiando, perguntando-se por que Freya havia acabado de destruir todo o distrito da Luz Vermelha por causa de Belle. Mas ela poderia perguntar a ela mesma, pois Freya apareceu do nada, parecendo que veio para uma dança e não para uma briga. As duas últimas garotas de Star tentaram salvá-la, mas foram instantaneamente encantadas por Freya. Star tentou se desculpar, mas, como a tsundere definitiva, Freya disse a Star que qualquer mulher que tentasse dar em cima de Belle seria punida, incluindo ela. Enquanto isso, Hermes estava apenas curtindo o espetáculo, e honestamente não esperava que as coisas tomassem aquele rumo, mas ficou feliz que sim. Belle, que ainda estava lutando contra Aisha, se manteve firme até que ela decidiu que não jogaria mais limpo e usou um feitiço de aumento de poder. Belle, por outro lado, decidiu carregar sua habilidade Argonauta para uma última resistência contra Azusha. Enquanto isso, Asfi perguntou por que todos pareciam estar indo ao extremo por Belle, e Hermes respondeu que eles iriam fazer de Belle o último dos grandes heróis. De volta à luta, Aizu tentou finalmente derrubar Bel, mas ele contra-atacou, e o choque quebrou as espadas de ambos. Bel correu para Aizu e desferiu seu ataque final bem no estômago dela, derrotando-a e salvando Haruhime. Enquanto isso, Star estava correndo direto para algum lugar no prédio, tentando fugir de Freya, mas as escadas foram subitamente cortadas e não havia mais para onde ela ir. Como uma vilã de filme de terror, Freya caminhou lentamente em direção a Star, certificando-se de que todos ouvissem cada passo que ela dava. Star viu o último de seus homens, e pensou que ainda tinha uma chance, então ela provocou Freya, dizendo-lhe que encantos divinos não funcionariam em Belle. Isso intrigou Freya, mas ela realmente não se importava. Então ela virou o último homem de Star contra ela, e a esbofeteou tão forte que ela desmaiou, assim como o resto de sua família. Ao longe, um grande exército que se autodenominava Império Heikia se preparava para a batalha com ninguém menos que Arario. O exército correu para a batalha e apenas um homem se interpunha entre eles em glória. Infelizmente para eles, o homem tinha um machado gigante, e heróis com machados grandes eram sempre super poderosos. Soldados feridos se aglomeraram na tenda de seu general, e lhe disseram como estavam sendo completamente aniquilados no campo de batalha. Enquanto isso, Haruhime se despediu de Aisha na entrada da mansão da família Estia e a agradeceu por tudo o que ela havia feito por ela até então. Quando Bel perguntou a Aisha o que ela faria a seguir, ela afirmou que iria ver as fileiras do exército Hikia. Bel, claro, não sabia o que era aquilo, então tiveram que explicar a ele que era um grande exército liderado por Lord Ares. Mas eles não eram páreo para nenhum aventureiro, e acabaram sendo bucha de canhão na guerra. Aisha disse a Haruhime que agora ela estava livre para praticamente fazer o que quisesse, e fez Bel entender que ela era agora sua responsabilidade. Quando Isa se juntou às suas amigas, elas conversaram sobre como Haruhime nunca realmente se exercitou com ninguém. Mais tarde naquele dia, Bel se encontrou com Hermes no pub, e o atualizou sobre como ele tinha uma namorada extra agora. Hermes ficou feliz que Bel estava seguro, e Bel agradeceu pela dica sobre a Pedra do Abate. Hermes não conseguiu lidar com o elogio e insistiu que seus esforços desempenharam a maior parte do papel. Depois disso, Hermes começou a tagarelar sobre as 3 grandes missões. Aparentemente, um herói tinha que encontrar 3 monstros que escaparam de masmorras há muito tempo. 2 dos monstros, Behemoth e Leviatã, já haviam sido derrotados há muito tempo por 2 das famílias mais fortes que já existiram, as famílias Zeus e Hera. Eles, as 2 famílias, uniram forças para enfrentar o terceiro monstro, mas todos foram eliminados com o botão de controle. O último monstro era uma criatura de contos de fadas, um dragão negro gigante de um olho só nas profundezas da Dungeon Oratória. Mas Hermes afirmou que não era apenas um conto de fadas, pois o dragão realmente existia e que o mundo ainda precisava de seu herói. Em outro lugar, Ares estava em colapso, pois seus exércitos estavam sendo massacrados em batalha. O assistente de Ares, Marius, disse-lhe diretamente que eles eram bucha de canhão para os aventureiros de Horário, e eles também começaram a discutir. De volta à mansão da família Estia, Haruhime havia se tornado uma empregada, e Bel a encontrou falando sobre como devia ser difícil para ela lavar roupa para 6 pessoas. Então ele tentou ajudar, mas acidentalmente pegou uma armadura de enredo da cesta. Estia ficou super ciumenta com a proximidade de Bel e Haruhime, então ela proibiu homens e mulheres de se tocarem em sua família. Poucos minutos depois, Lily e Hestia estavam discutindo sobre o ocorrido quando o Elf entrou confuso, pois não tinha ideia do que estava acontecendo. Lily confrontou Estia sobre sua bobagem, alegando que ela só queria Bel para si mesma. Então Estia retirou a regra do toque, mas disse, nada de flertes, em vez disso. Mas por causa de Makoto e o Elf, ela decidiu que o amor entre deuses e humanos era totalmente válido. Lily a confrontou novamente, mas Estia apenas a ignorou, e perguntou a Bel se ele estaria aberto a um romance entre deus e humano. Mas Bel evitou a pergunta como se fosse pensão alimentícia, fazendo o coração de Estia se despedaçar, então ela fugiu. Enquanto isso, Bel, sendo um Chad que não sabia nada sobre romance, ficou confuso, mas depois de algumas explicações de seus amigos, percebeu que havia estragado tudo, e foi procurar Estia. Em outro lugar, comerciantes de Horário transformaram os campos de batalha em seus locais de desova, e continuavam aparecendo por toda a parte para vender produtos feitos em Horário para os soldados e viajantes. Aisha, no entanto, estava ocupada procurando um homem perfeito para saciar seu apetite, mas todos eram lixo. Depois de ouvir que um general estava por perto, Aisha e suas garotas decidiram atacá-lo. Enquanto isso, Ares estava elaborando a estratégia mais estúpida da história da guerra e pensou que talvez fosse uma boa ideia invadir uma cidade cheia de deuses e aventureiros que poderiam aniquilar todos em seu exército com um único golpe. Mas antes que Marius pudesse fazê-lo cair em si, Ares fugiu. Em outro lugar, Bel estava ocupado andando pelas ruas de Horário procurando por Estia quando ele encontrou Miyake e Lady Hephisto, e eles se ofereceram para ouvi-lo, já que não sabiam onde este estava. Quando Bel se sentou com os 2 deuses e perguntou se deuses se apaixonam por mortais, eles sorriram um pouco e disseram a Bel que, mesmo que o amor possa diferir, todos os deuses amam seus filhos, e isso incluía o amor romântico. Bel tentou explicar como deuses e mortais eram completamente diferentes, mas Miyake sorriu e perguntou do que ele realmente tinha medo.
Ambos aconselharam Bel que se uma deusa tentasse se envolver com ele deveria considerar aceitar sem pensar 2 vezes, mesmo que amasse outra pessoa. Enquanto isso, Asha estava completamente desolada sobre o quão Bel valorizava os deuses e como ele a rejeitou categoricamente. Enquanto Asha estava em crise, ela foi chamada por um NPC e acabou sendo sugada para uma missão secundária. Enquanto isso, Ares e Marius estavam fora dos muros da cidade tentando se infiltrar sem que ninguém percebesse. Marius chamou Ares de idiota por pensar que um deus apareceria aleatoriamente para ele sequestrá-lo facilmente. Mas então Asha realmente apareceu, e exatamente como Ares esperava, ele sequestrou uma deusa em um piscar de olhos. Um pouco depois, Bel deixou Miak e Lady Hefesto após receber alguns conselhos sobre como se relacionar com deusas e viu Ais correndo para algum lugar. Ele a seguiu para se encontrar com Loki e Finn, onde ela o atualizou sobre o ocorrido. Loki confirmou que Hestia foi capturada e que tudo foi graças a Ganesha por deixá-la sair do portão. Finn deu a má notícia de que eles não podiam enviar uma equipe de busca, porque os sequestradores se separaram e eles não sabiam quem estava com Hestia. E pior ainda, eles estavam mais familiarizados com as estradas fora de horário. Ais tentou se voluntariar como tributo, e como ela é a mais forte, não havia ninguém melhor. No entanto, Bel não podia deixá-la fazer todo o trabalho, então ele decidiu se juntar a ela. E até Hermes deu uma mão, enviando Asfi para ajudá-los a encontrar Hestia. Imediatamente, Bel e Ais seguiram para a chuva e começaram a procurar Hestia seguindo uma luz piscante no céu. Depois de algum tempo, eles alcançaram Ares e seus homens e se prepararam para a batalha. E Asfi então se revelou como a pessoa que segurava a lanterna para guiá-los no céu. Bel pensou que poderia enfrentar Ares. Infelizmente, Ares estava níveis acima dele, e facilmente quebrou sua espada como pão velho. Justo então, Bel se esgueirou por trás de Ares e tentou agarrar Hestia, mas infelizmente Hestia escorregou e caiu da borda. E Bel, sem pensar, mergulhou atrás dela, e Ais também, deixando apenas Asfi para lidar com os homens de Ares. Em uma casa aleatória no meio do nada, Hestia estava deitada em uma cama com Bel ao seu lado, esperando que ela acordasse. Bel pegou água para ela e disse que estavam em uma vila no vale, acrescentando que estavam na casa do chefe. Aparentemente, antes que pudessem bater as botas, Ais interveio e os salvou. Logo, o chefe, com aparência de avô, que parecia prestes a bater as botas, apareceu para verificar Hestia. Hestia pediu para que eles pudessem ficar na vila por mais um tempo, e ele foi além, oferecendo sua filha Rina como tributo. Mais tarde naquela noite, depois que Hestia voltou para a cama, Ais voltou da patrulha encharcada. Mas com a notícia de que ela não viu nem o exército de Loki nem Asfi, Bel, sentindo-se um pouco quente e incomodado, pediu a Ais para permitir que ficassem mais um pouco na casa. Enquanto isso, o vovô Con, o chefe da vila, estava olhando para um velho emblema quando quase clicou em seu botão de reset, apenas tossindo. Então Rina correu para salvá-lo a tempo. O velho Con conseguiu convencer sua filha de que estava bem, que ela deveria dormir um pouco e verificar Hestia, então ele voltou a olhar para o emblema que tinha antes. O dia seguinte logo chegou, e Bel estava alimentando a Hestia doente, o que a deixou extremamente feliz. Rina entrou e informou Bel e Hestia sobre um festival que teriam mais tarde naquele dia, então Hestia disse a Bel para sair e ser mão de obra gratuita por um tempo. Enquanto Bel estava saindo, ele viu Ais em uma roupa suspeita e lutou para se controlar, mas ela decidiu se juntar a ele lá fora enquanto ele ajudava os aldeões. Depois de levantar alguns troncos com os moradores, Bel deu um passeio e acabou vendo a escama do dragão negro em um pequeno santuário. Ele instantaneamente se lembrou de sua discussão com Hermes sobre as 3 grandes missões e como o dragão negro era a última. Os aldeões explicaram a Bel como eles adoravam as escamas do dragão negro, pois isso afastava monstros, e prometeram que não eram um culto. Justo então, Bel viu Ais em um canto, olhando fixamente para uma das escamas com uma expressão sombria, já que ela obviamente teve algumas experiências ruins com aquilo no passado. Quando Bel voltou para casa, ele encontrou o Sr. Con agindo de forma muito indelicada e encarando Hestia enquanto ela dormia. Infelizmente, Bel não agredia idosos, então ele decidiu ouvir o que o velho tinha a dizer. O Sr. Con então explicou como ele costumava ser apaixonado por uma deusa, mas era muito fraco para protegê-la. Então, quando foram encurralados, ela se sacrificou para protegê-lo, e não havia nada que ele pudesse fazer. Ele sobreviveu a tudo, mas sua amante deusa foi enviada de volta ao céu, e ele não podia simplesmente jogar fora a vida que ela lutou para salvar, apertando seu botão de reset e se juntando a ela lá. Ele acrescentou que Rina não era sua filha biológica e que ele a adotou da vila. O Sr. Con tentou dar mais conselhos a Bel, mas então começou a tossir como um velho Toyota detonado e implorou a Bel para cuidar de Hestia para que ele não tivesse os mesmos arrependimentos que ele. Enquanto isso, Hestia estava começando a melhorar, mas queria continuar fingindo estar doente para que Bel pudesse mimá-la mais. Quando Ais entrou no quarto para trazer o jantar para Hestia, Hestia a questionou, tentando descobrir o que ela realmente sentia por Bel. Mas Ais simplesmente o chamou de coelho, e Hestia não poderia estar mais feliz. Mais tarde naquela noite, Bel, Hestia e Ais decidiram sair e aproveitar o festival da vila. Então todos deram um passeio até lá. Assim que Hestia chegou, os aldeões começaram algo chamado Dança da Prosperidade. E os rapazes usavam a dança como uma forma não oficial de convidar suas paixões. Hestia viu isso como a oportunidade perfeita para finalmente conquistar Bel, então ela o fez convidá-la para dançar. Enquanto Bel dançava com Hestia, ele não conseguia tirar da cabeça as conversas que teve com Miak, Hefesto e o Sr. Con. Assim que ele estava pensando, Rina entrou correndo com algumas más notícias sobre o vovô Con. Imediatamente todos correram para ver o velho, e Hestia segurou a mão dele enquanto ele cambaleava para o Reino das Sombras. Con perguntou a ela se ele veria Lady Bridget, a deusa por quem ele se apaixonou novamente, e Hestia prometeu que Bridget não gostava de desistir e que ela o encontraria de novo. Depois de confortá-lo, Con teve uma visão de Bridget e deslogou permanentemente do servidor, deixando todos na vila muito emocionados e com lágrimas nos olhos. Mais tarde naquela noite, Bel foi para a floresta para tomar um pouco de ar fresco, e Hestia veio se juntar a ele. Bel disse a Hestia que não suportava a ideia de perdê-la, mas Hestia prometeu que, não importa o que acontecesse, mesmo que ele ficasse velho e enrugado, ela sempre estaria com ele e nunca o deixaria. Isso o fez chorar.
então Estia tentou confortá-lo colocando a cabeça dele em seu peito farto, enquanto Arata os observava ao fundo. No dia seguinte, eles deixaram a vila e voltaram para Horário, onde Estia, como de costume, ficou com ciúmes de Ais, querendo voltar à vila em algum momento com Bel. Quando voltaram para Horário, todos retornaram às suas famílias, e Ares também foi capturado. Você acha que Estia tem alguma chance com um imã de bochechas como Bel e superaria Ais? Deixe um comentário, e não se esqueça de conferir este vídeo se você gosta de resumos como este.